boa tarde a todos e a todas. O Intercidade está na estação, pronto para dar início a mais uma viagem pelo país com paragens previstas em Leiria, Porto, Lisboa, Monção, Fátima e muito mais. Mas atenção, que o nosso cenário hoje está incrível, a chamar a primavera, para ver se de facto ela se estabelece e fica, mas vocês só vão perceber tudo do porquê desta decoração extraordinária que temos aqui hoje, mais à frente no nosso programa. Agora, vamos até Leiria, onde está a Daniela Magalhães, e vamos conhecer melhor o trabalho de uma artista plástica e designer que se apaixonou pela arte da alfaiataria. E segundo sei, Daniela, é mesmo a única mulher alfaiate reconhecida como tal em Portugal. Olá, muito boa tarde. Sim, é isso mesmo, eu já estou por Leiria e já estou aqui no ateliê da Marta Sargento, que nos vai explicar já daqui a nada todos os pormenores. Eu ficava aqui uma tarde inteira, um dia inteiro, eu já estive a ver aqui os materiais, já estive a explorar aqui muito para vos mostrar um bocadinho, porque aqui eu só vos vou conseguir mostrar um bocadinho, mas é um bocadinho que vai valer muito a pena. Este espaço é incrível e vamos ter com a Marta para falarmos também um bocadinho do início de carreira. Marta, obrigada por nos receber. Obrigada. E já agora é impossível não falarmos sobre este look da Marta. Toda a fitinha, e aproveito para dizer, fato todo feito, obviamente, sim, pela própria. Como deve mandar assim... Como manda a tradição da alfaiataria. Bom, eu é que agradeço terem vindo aqui. Marta, vamos já começar aqui pelo início de tudo isto. Este blazer que vemos aqui foi o primeiro blazer que a Marta fez? Este é um casaco. É um casaco, pronto, já estou a meter a pata na poça. Sim, este foi o primeiro da minha vida enquanto era estudante, que fiz na escola em Madrid, e tenho aqui para me recordar sempre das raízes e do início. Sim, e do esforço e da dedicação que é necessária na nossa profissão. Até porque, lá está, há muito poucas mulheres nesta área. A Marta, inclusivamente, tirou o curso apenas com mais 3 mulheres, não é assim? Sim, éramos 3 e embora seguir a alfaiataria só queria mesmo ser eu a seguir, elas queriam complementar o seu curso de design, mas bom, alguém tem que começar por algum lado. Exatamente, pioneira aqui a Marta, e tirou o curso em Madrid, não é? Em Madrid, porque em Portugal não consegui, foi impossível estudar quando procurei, então tive que começar a ver noutros países. E entre Itália, Inglaterra e Espanha, eu escolhi por questões de proximidade. Claro, e a Marta, eu estive aqui obviamente já um bocadinho à conversa, a Marta é uma pessoa que procurou muito aquilo que gostava de fazer, esteve sempre assim numa busca pessoal, não foi? Que a preenchesse totalmente. Sim, no meu percurso eu estudei, sou designer de produto, pintora, e até que encontrei... Também pintora por acidente, porque também não sabia que era. Não, sou autodidata. Trabalhei como pintora há muitos anos, até me entregar à alfaiataria. E até podemos ver aqui algumas das obras da Marta. O nosso cortejo está a filmar ali uns fatos lindíssimos, como é lógico. E vemos aqui nas paredes aqui duas das obras da Marta. Ainda vamos passar ali por outras. O que é que me diz aqui sobre estes trabalhos? Este trabalho foi feito numa consciencialização da falta de água que existe na Amazónia e na desflorestação da Amazónia. Então surgiram estas peças. E além disto, a Marta também faz umas cadeiras lindíssimas que eu já vou mostrar a seguir, porque como eu há pouco dizia, a Marta que ela é assim um polvo da criatividade e tudo daquilo o que é arte. Mas hoje também vamos falar sobre os fatos e sobre o seu trabalho de bespoke tailoring, não é assim? E porque isto o bespoke... Lá está, eu não conhecia muito desta área e a Marta já me esteve a explicar, bespoke é um género de alfaiataria. Sim, a alfaiataria artesanal, pura artesanal, onde os processos de construção são como se faziam há 200 anos atrás, ou mantém-se o processo igual. Ou seja, nada de recorrer a artimanhas... Nada de industrial. Nós podemos até ver aqui algumas das peças em que a Marta está a trabalhar agora. Sim. Explique-nos um bocadinho daquilo que vemos aqui, porque isto para nós às vezes é assim um bocadinho confuso. Este é um casaco que foi a prova, uma primeira prova, por isso é que vem tudo aqui descozido,
A partir daqui vou desmanchar tudo, respeitar as marcações que me deram na prova e voltar a montar o casaco todo novamente. Quanto tempo é que demora mais ou menos a fazer cada fato? O prazo de entrega que eu dou aos meus clientes, desde que fazem a escolha do tecido, tiram as medidas até ao final, entre 2 a 3 meses. Menos é muito difícil. E como é que é feito o processo? Por exemplo, eu vinha aqui à loja, já tinha... porque a Marta funciona por marcação, não é assim? Por agendamento. E depois de agendar uma hora consigo e vir aqui até a Leiria, temos aqui uma conversinha neste espaço, não é? Este espaço, porque isto é tudo pensado ao pormenor. E uma das cadeiras que eu falava há pouco, também feita pela Marta, é esta aqui. Desenhada e construída. Desenhada e construída, mais uma coisa artesanal. Todo o processo aí é bem artesanal. Como eu estava-lhe a explicar, a Daniela tem um mecanismo em que recosta... Se quiser pode mostrar para as pessoas verem lá em casa, porque lá está, a Marta não faz só fatos, como se não bastasse, ainda faz aqui umas peças de decoração lindíssimas. Tem este mecanismo que permite com que ela dá para recostar um bocadinho. Recostar um pouco, para ter outro conforto. Mas todo o processo é tudo seu. Muito primário, muito artesanal. Como a Marta gosta de fazer as coisas todas com as mãos, não é? Eu acho que a criatividade, a ligação da criatividade com as mãos é impossível uma viver sem outra. Então, o recurso às máquinas que haja, não é? Mas que seja realmente o mínimo possível. Exato. E falávamos então aqui do processo. Vimos aqui à loja, fazemos as marcações. Como é que funciona? Pronto, a Daniela vem, não é? Explica-me qual é a peça que pretende, onde é que a pretende utilizar, que tipo de tecido quer, e aí eu vou mostrar a Daniela os books de tecidos. Que há imensos e há imensos materiais, não é? Há clientes que vêm e dizem quero lista de giz ou que quero pé de poli, e aí já se procura especificamente, ou quer um liso. Depois o cliente vem, tem muita escolha, os tecidos são todos 100% de lã ou mistura entre fibras naturais. 100% de lã, que às vezes deixa algumas pessoas surpreendidas. Sim, porque ainda existe clientes que associam a lã a um tecido grosso, forte, denso, e não. Que a Marta também faz, mas mais para sobretudos, não é? Sim, esses muito grossos utiliza-se mais em sobretudo. E depois então são tiradas as medidas ao cliente? As medidas, e depois eu vou começar a trabalhar nas medidas do cliente e vai surgir esta peça, no caso eu posso tirar aqui, que é uma primeira prova, ou seja, é a montagem para uma primeira prova. Quando o cliente vem, encontra uma peça assim, que lhe é vestida, e a partir daqui eu vou voltar a marcar o que é necessário e perceber as alterações que há a fazer. Depois o cliente só volta a ser chamado para uma segunda prova, que já estará o processo todo muito mais evoluído, e depois haverá sempre uma terceira que no fundo é na entrega. Ainda assim conta como prova porque pode haver sempre uma compostura a fazer. Este é um processo que leva algum tempo, que também, a Marta, se me permite, o seu percurso também nesta área, também foi um percurso que levou o seu tempo e teve de travar algumas lutas, algumas batalhas, certo? E sendo uma mulher no mundo de homens, vou dizer assim, como é que foi este percurso? Não, quer dizer, a minha relação, por exemplo, com os clientes, eu não sinto que haja atrito, mas, por exemplo, eu lembro uma história em Madrid, quando estava em Madrid, estava com um mestre alfaiate já muito velhinho e veio outro alfaiate, porque ele mandava-lhe trabalho para ele fazer e tal. E esse mestre alfaiate, o Nunes, disse: olha, a Marta quer ser alfaiate, vai ser alfaiate, está a estudar e tal. E ele diz assim: olha, o que é que tu sabes fazer? Eu lá lhe expliquei e ele diz assim: mas olha, fazer casas de botão para uma mulher é muito bom. Ou seja, para ele não entendia uma mulher como... Se binomizou só para isso. Só. E eu disse-lhe, não, você não está a entender, eu vou ser alfaiate. Eu nunca mais me esqueço disso porque foi eu senti assim uma raiva quase. Sim, miudinha. Sentiu que lhe deram ali um bocadinho, lhe deram um papel redutor. Sim, isso existe. Atualmente não faz sentido que não hajam mulheres na alfaiataria. Porque os tempos mudaram, a mentalidade mudou e já começa a haver em Inglaterra, em Itália, algumas em Espanha, muito poucas, mas começa a haver. E eu acho que sim. E a Marta é uma das pioneiras, com muito orgulho. E já agora, vamos ali à zona de prova. Eu vou passar aqui
para este lado. Porquê? Vocês hoje estão-me a ver aqui de blazer, eu nem costumo vir, pode-me acompanhar, Marta, nem costumo andar muito de blazer, mas eu pensei assim, eu vou trazer um mau exemplo para a Marta me explicar o que é um bom exemplo. Eu cheguei aqui, mostrei logo à Marta aquilo que se vê logo, que este blazer não é feito como este, logicamente. Marta, não é à medida. Exatamente, não é à medida. O que é que está errado aqui neste? Nós há pouco fazíamos aqui um exercício de espelho, se calhar vocês conseguem também ver aí em casa. Eu vou fazer aqui o que a Marta me disser. Há muitíssimos problemas, mas provavelmente um que se vê, dois deles mais flagrantes que se vê, é o facto da cava ser muito baixa e arrasta todo o casaco, o que faz com que a Daniela, cada vez que mexe o braço, o casaco é arrastado completamente. E aqui está o nosso cortês, não sei se o conseguem ver, ele hoje apareceu também. Isto acontece na confecção para permitir que um casaco, imaginem M, sirva a muita gente, porque dentro do M há muito tipo de corpo, de medidas, enfim. Outro é... A Marta olha para mim e pensa assim, que desastre. Aqui o ombro, o que é que acontece? A Daniela, para comprar o casaco que lhe fique bem na zona do peito, claro, depois no caso dela, como tem o ombro mais pequeno, então vai ficar com um ombro gigante. Muitas vezes acontece, os clientes têm, por exemplo, para ficar bem no ombro, tive um cliente que vinha fazer camisas, porquê? Porque para todas as camisas que lhe comprava, para ficarem bem no ombro, ficavam-lhe curtas aqui, ou vice. E há pouco explicava-me também a etiqueta de se usar o fato. A manga do casaco deve respeitar mais ou menos o cinto que temos aqui, porquê? Porque a manga da camisa deve ficar 1 centímetro visível, sempre no casaco. Aí é como manda a etiqueta. Não, assim é que deve ser. Isto assim não fica bonito. Não é? Conseguimos ver a diferença? Conseguimos. Não tem nada a ver. Podemos agora ir até ali à estação só para vermos. Eu adorei uma das tesouras. E Marta, porque é uma tesoura gigante e eu tenho de vê-la a funcionar. E Marta, além de fazer, apesar de estarmos aqui também a mostrar muitos fatos de homem, a Marta, além de fazer para si, também faz fatos para mulheres. Sim, sim. Taiers, senhora. Sim. Que é o chamado taier. É desculpe, podemos mostrar a peça que me disse que era especial, que tinha hoje vestida, que tinha aí um pormenor. Então, porque estávamos aqui a falar da minha vestimenta e então eu decidi mostrar à Daniela assim, alguns pormenores que eu tinha feito para brincar. Tem umas costas giríssimas. Já vou mostrar então. Então, neste caso eu decidi brincar aqui com o cós, a vir ao mesmo nível do bolso e decidi fazer o colete para usar com camisa. Posso usar sem, mas eu gosto de usar especialmente com camisa sem costa. Portanto, todos os pormenores, e isto são tudo. A Marta dizia-me há pouco que trabalha sozinha, tudo aquilo que a Marta faz é seu. Sim, o que é um problema porque. Eu-lhe a fita. Não tem mal. Obrigada. Porque um casaco leva 70 horas a fazer, em média. Só o casaco. Então é muito trabalhoso. São muitos processos, muito faz e desfaz. É muito trabalhoso, mas é gratificante porque é ver aquela construção a crescer. É a criatividade com as mãos que a Marta gosta. E aqui, nós vemos aqui, é o início de um colete, não é? Não, isto já é a vista. Não, já é a vista. A vista é esta peça. Quando eu corto o casaco, isto vem assim inteiro, é uma peça inteira. Mas depois esta parte tem que ser tapada, não é? Então, esta banda que nós vemos aqui chama-se vista. Isto é a vista para um colete. E a Daniela estava muito ansiosa para ver esta Precisava tesoura. de ver a funcionar. Esta tesoura a trabalhar e então eu decidi cortar aqui a vista para ela. Isto tudo com muito cuidadinho, porque isto é um trabalho em... Como é que se usa a tesoura do alfaiate? A tesoura do alfaiate não se usa assim, não é? Então, por isso é que ela tem esta forma. Ela pousa e vai sempre cortando. Para ficar sempre estável também. É. E o que nos permite dar um golpe maior... Eu já vi facas de cozinha menos afiadas. É verdade. Nunca devemos passar no intuito de poupar o máximo de tecido. Ok. E estas marquinhas que nós vemos, além deste ser, obviamente, um utensílio super utilizado todos os dias, aqui temos outro. Melhor amigo, que é o giz. Eu vou aqui buscar o afiador de giz. Tem um afiador giríssimo. Isto é mesmo tudo artesanal. São lâminas de barbear. Onde nós afiamos o giz. Antes de utilizar para marcar ali os tecidos. O mais fino possível.
E depois, não é? Eu tenho aqui o risco, mas só para ver. Fica ali tudo bonitinho. Mas e como é que, por exemplo, eu vi a Marta a fazer isso, mas quer dizer, a Marta faz assim isto de uma maneira que parece que até é fácil. Mas não é. Ficar isto tudo perfeitinho e tudo bonitinho. Marta, foi um percurso que fez até chegar aqui. Sendo que foi uma boa aposta, arrepende-se de alguma coisa? Não. Faria tudo de novo? Não, porque eu encontrei o meu caminho. Então, a maioria das pessoas já ouviu, mas eu acho que não viveu ou não sentiu, que é: eu não trabalho. A Marta só queria. Não, eu não trabalho porque eu não me canso, eu não fico aborrecida com o trabalho, porque eu estou a fazer tanto que gosto que eu nunca me canso. Nunca sendo que está a trabalhar. Não. Eu nunca venho aborrecida ou enfadada com o trabalho. Apesar de todos os obstáculos que houve pelo caminho, certamente. Não é? Começar este projeto em si já é difícil, porque é um mercado muito, muito exclusivo, é para um cliente muito exclusivo. Logo aí já é difícil. Também não são todos os bolsos que podem chegar aqui. É para um cliente muito, muito exclusivo. Para um homem ou para uma mulher que à parte de ter toda a capacidade económica que lhe permite, tem que ter o gosto de vestir bem. E nem toda a gente tem o gosto e a percepção do que é vestir bem. Então, é assim, são pessoas muito específicas, Sim. É um público muito específico. Eu há pouco também já meti a pata na poça ali quando falei do blazer, que não é blazer nenhum, que é um casaco. Eu também perguntava... ter botões em metal. É essa a diferença? Uma das, pois, porque há mais. Mas eu há pouco falava também dos fatos oversized. Eu disse que gostava e a Marta revirou-me os olhos, porque não é assim que se usam fatos. Não. Isso não faz parte do bem vestido. Ou seja, a alfaiataria é aqui uma arte muito específica que tem de ser muito, muito bem trabalhada, e nós temos já aqui representada em Portugal a Marta Sargento. Já sabem, se quiserem vir aqui ao ateliê Vidas Sargento Bespoke Tailoring, disse bem, agendam aqui o vosso encontro com a Marta nas redes sociais, conseguem fazer essas marcações. Vidas Sargento, ou então por telefone. Que tem tudo também no Instagram, e se no procurar. Google Maps também. Exatamente, sim, eu vim cá dar direitinho com aquela indicação que me deu, portanto é muito fácil se quiser vir aqui conhecer o trabalho da Marta e quem sabe ter aqui peças incríveis feitas, tudo de raiz, tudo artesanal, e porque também faz camisas, lá está. Também, é possível fazer um fato completo. Sim, e no caso das camisas, todo o processo é artesanal. As casas também são feitas à mão, tudo é feito à mão. Muito obrigada por nos ter recebido, Marta. Espero que tenham gostado. Eu aqui ficava 2 dias a mexer e a aprender com as coisas que vi aqui. Obrigada, Daniela, obrigada. E de uma mulher que, de certa forma, é pioneira na arte da alfaiataria, vamos agora, o nosso Intercidades vai fazer uma paragem em Leiria, no Porto, viemos de Leiria, paramos no Porto agora, onde está a Maria João Costa, esta sim, com um alfaiate que já exerce, pelo que eu estou aqui a ver, há mais de 50 anos. Maria João, olha para ela, a tentar enfiar a linha na agulha. Já está. Bem? Já está. Olha, perfeito. Se precisares de um fato, Rita, olha, e tens uns anéis que parecem uns dedais. É quase. Não, mas olha, estás a ver este dedal? Curiosidade. Eu cheguei cá e estava a perguntar logo ao Sr. Vítor, qual é que é assim aquele básico para um bom alfaiate, para o seu dia-a-dia? Ele falou, claro, da fita métrica, falou, claro, da agulha e dos dedais. E reparem, há imensos tamanhos de dedais. Estava difícil de encontrar um dedal para os meus dedos, porque os meus dedos são muito fininhos. Pois. Mas a verdade é que há dedais para todos os tipos e tamanhos de dedos. A verdade também é essa. É. Agora, eu hoje, como estavas a dizer, e muito bem, venho conhecer o Sr. Vítor Gonçalves. Estamos a falar de um alfaiate que está há 56 anos a exercer esta profissão. Quando falamos em alfaiates aqui também, não só na região do Porto, mas também em todo o país, estamos a falar de uma profissão que tem cada vez menos profissionais, e o Sr. Vítor já nos vai falar um bocadinho sobre isso. Vai-nos explicar também a visão dele. Mas a verdade é que continua a ser uma profissão muito bonita e aqui 100% artesanal. Tudo feito à mão pelo nosso Sr. Vítor e pelas suas costureiras, que hoje já não estão
aqui connosco, que é a Dona Emília e a Dona Isabel. A Dona Isabel da parte da manhã e a Dona Emília da parte da tarde, que já sei isto tudo, mas que também trabalham consigo. Sr. Vítor, tenho que lhe perguntar, há 56 anos, a fazer os mais belos e bonitos fatos destes homens e mulheres, como é que começou? Porquê é que se agarrou a esta profissão? Aconteceu ou... Influência de família, ver os exemplos da minha avó, do meu pai e dar continuidade. Eu ouvi dizer que era assim um bocadinho, né? Que gostava de andar aí a passear. Precisava de um bocadinho de rédea curta, porque era um bocado traquinas e portanto, uma forma de me prender um bocadinho era o meu pai trazer-me para o ateliê e manter também esta paixão. Eu tinha que me entreter com alguma coisa. E entreteu-se bem. É verdade que estamos aqui num espaço para onde veio em 1997, aqui bem no centro do Porto, aqui numa das ruas mais conhecidas nas galerias. Era um ateliê também do seu pai e agora é o seu ateliê. E quando falávamos os dois, dizia-me: Maria, eu não uso moldes, eu consigo cortar, faço aqui as minhas medidas e corto. Eu queria vê-lo a trabalhar um bocadinho, Sr. Vítor, também, que eu acho que isto também é a beleza do seu trabalho. É perceber como é que o faz no seu dia-a-dia, não é? E perceber também aqui a ordem de trabalhos, porque eu sei que depende das costureiras. Como é que isso funciona? Primeiro faz uma parte e depois as costureiras fazem outra? A partir do momento em que eu corto o fato, passa para elas para aquelas primeiras operações, que é evitar que passar marcas, porque já é cortado em dobrado, passar as marcações de uma parte para a outra, de baixo, e dar um ponto para não esfiar. Porque tem uma costura estreita. E como é que isto se corta? Olha, mostre-me lá como é que isto se faz, Sr. Vítor. Mostre-me aqui o Sr. Vítor. Sr. Vítor, não brinque comigo com tanta tesoura aí. Não há nenhuma destas. Nenhuma destas. Vai buscar, claro, também este ateliê é pequenino, nós conseguimos chegar a todo lado. O exemplo não é melhor por uma razão. Porque isto que eu vou cortar obriga-me a cortar uma parte de cada vez para as riscas ficarem certas. Se eu corto as duas ao mesmo tempo, como é normal... Não vai cortar isso agora, não é, Sr. Vítor? Para não estragarmos aqui, o tecido, não é, Sr. Vítor? Sr. Vítor, por quando falávamos, são muitos os clientes que passam por cá, nacionais, internacionais, muitos noivos também que procuram o seu trabalho nos dias de hoje, mas a verdade é que quando falamos deste trabalho de alfaiate, falamos de alguém que gosta de se cuidar, não é? Porque quando se fala em alfaiate é sempre uma peça especial. Tem essa ideia também, Sr. Vítor? É uma peça especial, uma peça feita propositadamente para aquela pessoa, com as especificidades de cada um tem o seu gosto próprio, tem as suas manias, portanto, e pode perfeitamente escolher, seja o que for, no fato. Conseguimos adaptar a tudo. Aliás, já vamos ver também alguns tecidos que têm aí, que são tecidos muito especiais e que depois também se adaptam não só a homens e a mulheres. Porquê, Sr. Vítor? Porque eu perguntei assim, mas o Sr. Vítor só trabalha, só faz fatos para homens. Ele, não, Maria, também faço para mulheres. Aliás, sabe que a nossa Daniela, a nossa repórter que esteve hoje em Leiria, esteve com uma alfaiate mulher, ainda há uns minutinhos atrás. E também estava a falar desta arte de se fazer para mulheres. Aqui fazemos para homens e para mulheres. Assim, as senhoras dão valor a uma roupa feita por alfaiate. Não acha bonito também as mulheres dedicarem-se a esta arte, Sr. Vítor? Não acha bonito as mulheres também se dedicarem a esta arte? Eu acho fundamental, até porque nos fazem uma falta terrível. Isso é outra conversa. Está a falar das costureiras, não é? Que lhes fazem falta, sim, eu sei. Sim. A Dona Emília e a Dona Isabel fazem-lhe mais Emílias e mais Isabel. Fazem a qualquer alfaiate. Falta-nos... Aos alfaiates falta a sensibilidade que as senhoras têm, aquele trabalho mimoso, como se dizia antigamente. Sr. Vítor, que temos que falar destas tesouras, não posso mesmo ignorar. Quando cheguei aqui foi de uma das coisas que me chamou mais a atenção neste ateliê, foram estas tesouras. Estamos a falar aqui de tesouras com um significado também especial para si, de certa forma. Há assim uma ou outra que para si tem algum significado diferente, Sr. Vítor? Pode pegar nelas, pode mostrar. Tenho aqui tesouras que cortam em zigue-zague. Evita que o tecido esfie. Nós temos ali uma que tem de 1800 e... Isso era do seu pai, não era, do Sr. Vítor? Estas são todas
tesouras muito antigas. Aliás, o Sr. Vítor fez uma coisa muito bonita que eu achei mesmo muito bonita. E nós estávamos a falar, os dois, antes de entrarmos aqui em direto, eu queria muito partilhar convosco aí em casa. Houve um projeto aqui na cidade do Porto, em 2012, mais ou menos, em que se criaram umas caixas, como é que se chama mesmo, Sr. Vítor? Uma cápsula. A cápsula do tempo, exatamente. Para abrir daqui a 100 anos. E o que é que o Sr. Vítor quis colocar lá? Tudo que se poderia relacionar com a profissão, porque entendo que nessa altura já não existirá, no mínimo, tal qual a conhecemos, tal qual a conheci, e então levou um tecido, levou uma régua, levou uma fita, levou giz, levou linha, levou uma tesoura, tudo aquilo que... Levou um livro técnico, que são difíceis de encontrar, tenho alguns, e basicamente foi isso. E a verdade é que daqui a 100 anos, quando abrimos aquela cápsula, vamos perceber que havia, ou ainda pode existir, nunca se sabe, uma profissão muito bonita chamada de alfaiate. Há pouco estávamos aqui a falar, os dois também, e mostramos aqui alguns tecidos. Imaginem-se, para vocês perceberem quantos clientes procuram aqui o nosso Vítor, sejam nacionais, sejam internacionais, como eu dizia há pouco. O Sr. Vítor vai fazendo algumas perguntas, de género, como é que vocês, o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam, e há tecidos realmente que fazem realmente a diferença, não é, Sr. Vítor? E consegue logo dizer, olha, para mulher sugiro este, para homem sugiro este. Sim, mas terá que haver uma conversa para perceber, tentar chegar à personalidade da pessoa, se é uma pessoa discreta, se é uma pessoa exuberante, claro. Se é uma pessoa que... O que é que valoriza num fato, num casaco. E a verdade é que já fez coisas muito surpreendentes, com fatos, com aplicações completamente inusitadas, não é, Sr. Vítor? E saias para homens também. Já fiz uma saia para o homem, em conjunto com peças que não são nada habituais. Lá fora poderá haver procura aqui. Sr. Vítor, antes de terminar este direto, quero muito mostrar aqui uma sala muito bonita, que é a nossa sala de provas, e há pouco eu perguntava também ao Sr. Vítor sobre esta... Venha comigo, a casa é sua, Sr. Vítor. Esta questão de quando falamos os principais desafios dos alfaiates, e a verdade é a prova, mais do que outra coisa qualquer, porque imaginem que o noivo ou o cliente engorda, é preciso refazer, se emagrece também é preciso refazer, esses são os grandes desafios. E estamos a falar aqui de uma sala com os espelhos estrategicamente colocados, para que se consiga ver também em todas as direções, não é, Sr. Vítor? Em 3 dimensões. Para se ver... O que a alfaiataria tem de bom, transforma um plano 2D numa peça 3D. E estamos a ver aqui um dos exemplos também, não é, Sr. Vítor? Estamos a ver um dos exemplos, não é? Sim, é o melhor dos exemplos. Isto era um plano, uma coisa lisa. E que conseguimos fazer? Que conseguiu agora ser moldada, ter formas, reconhecer-se. O que é? Cabe um corpo humano. Exatamente. Sr. Vítor, foi um gosto. Obrigada mesmo por nos ter recebido. É só que se alguém quiser realmente uma peça personalizada, um fato à altura e completamente diferente e que se faz ver e sentir nestas ruas, não só do Porto, mas de todo o mundo, é só passarem aqui, baterem à porta, que o Sr. Vítor tem todo o gosto em vos receber. Sim, eu e qualquer outro alfaiate terá todo o prazer em fazer roupa. Claro. Obrigada. Cada um de nós. Obrigada, Sr. Vítor. Obrigada. Olha, Maria João, não sei se me estás a ouvir, mas devo dizer-te que manda, por favor, um beijinho ao Sr. Vítor, um beijinho aí para o Porto. O meu próximo convidado também é do Porto, é o Luís Galhardini Graça, é um apaixonado por alfaiataria. E olha, Maria João, o Luís estava aqui a ouvir com toda a atenção o teu direto e tem a dizer-te a ti e ao teu convidado que discorda. O Luís, vamos já começar por aí. O Luís diz que, para dizeres ao Sr. Vítor, que quando se abrir a cápsula do tempo, não é assim, Luís? A alfaiataria vai resistir e vai continuar. Sem dúvida. Se soubessem a quantidade de pessoas que vêm falar comigo no meu Instagram sobre quererem ser aprendizes de alfaiataria, ficariam malucos. Tive pelo menos 10 pessoas que me perguntam, querem falar com alfaiates, querem ser aprendizes, e eu acho isso incrível e é algo que temos de os ajudar a fazer. Temos, e uma das razões do seu trabalho, Luís, do teu trabalho, tens 24 anos, licenciado em Economias do Porto, uma das razões deste teu trabalho, que já lá vamos, também passa muito por isso, não é? Passa por, de certa forma, valorizar aquilo que é a arte da alfaiataria e mostrar aquilo que ainda se faz no nosso país. Tu documentas, é quase um diretório de alfaiataria português, não é? Sim, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu
eu sou apaixonado pela alfaiataria desde que tenho 16 anos, por causa dos meus dois avós. Tens-me explicar isso, espera, já lá vamos, porque isso é muito bonito. Os avós são sempre uma inspiração. Sim. Mas no teu caso, porquê? Os avós homens? Sim. Porque estavam sempre impecavelmente apresentados. Sim, o meu avô Leopoldo tem uma coleção gigantesca de fatos do Aires, que é um alfaiate lá do Porto, certo. E o seu neto continua a trabalhar, é incrível. Já foi o primeiro alfaiate, aliás, com quem eu tive contacto. Eu herdei alguns fatos e fui lá falar por causa disso. E o meu avô Luís, por acaso, foi quem me deu o segundo alfaiate que eu conheço, que é o Sr. Nel de Ponta Barca, que por acaso é alguém com quem eu me identifico imenso e é incrível. Mas tu, quando eras pequenino, ias com eles, também tinhas essa experiência de ires com eles ao alfaiate quando eles iam fazer as provas? Ou era só porque quando eles chegavam, se apresentavam tão bem que isso te impressionava? Não, era mesmo quando eles chegavam. Era? Porque estavam sempre impecáveis. O meu avô trabalhava mais com ações e o meu outro avô era advogado, por isso, e ainda é advogado. Por isso, estavam sempre impecáveis. E sempre com fatos feitos à medida da alfaiataria? Sim, às vezes não. Muitas vezes com fatos pronto a vestir ou até fatos de alfaiataria industrial, porque há esta distinção entre... Certo. O que eu gosto de fazer, em inglês diz bespoke e made to measure. Em português não há um termo específico, mas eu gosto de dizer alfaiataria artesanal e alfaiataria industrial. Mas a que te apaixona mais é a artesanal? Sim. Artesanal, a grande diferença é que os padrões, ou seja, o tecido, a forma como é cortado... cada padrão é uma peça única para cada pessoa. Por isso podemos ajustar ao nosso tipo de corpo e fazer uma peça linda que nos põe bonitos e põe-nos elegantes. Olha, nós estávamos a ver o teu blog, que entretanto já se expandiu para outras plataformas, digamos assim, do digital. Queres explicar o que é que tu tentas fazer ali, Luís? Sim. O blog e até o próprio Instagram é uma forma de eu documentar o que eu estou a aprender. Eu gosto de alfaiataria e não sou de todo um perito, por isso eu... Só da perspectiva do utilizador, digamos assim. Sim. Por isso, o primeiro passo foi, eu aprendi tudo em inglês. Então eu queria aprender em português, só que não existe propriamente muitos livros com terminologia. Não existe até uma terminologia uniforme em Portugal. Há um nível gigantesco de regionalismos, aí de expressões específicas. São muito ricos. Sim, exatamente. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer, por acaso, foi escrever. Tenho um livro que escrevi em inglês, com os pensamentos que eu vou tendo, com as partes de fato em inglês, e depois começo a pôr lá os termos em português, mais ou menos traduzidos. Por exemplo, em inglês, isto é uma lapel, é lapel. Mas em português pode ser lapela, pode ser banda, pode ser virado, e sempre que eu vou a um alfaiate... Mas é muito giro. Diferente, é incrível. Acho muito giro, sobretudo, mais do que a tradução, eu acho muito giro tu teres ido explorar como é que no nosso país se pode dizer da mesma parte de um fato ter tantas palavras diferentes. Sim, não é? Neste caso não fui eu bem que explorei. Os alfaiates diziam-me termos, o que é que isto significa? Mas tiveste o cuidado de apontar, não é? Claro. Tiveste essa curiosidade. Sim, é o que eu gosto, é de documentar as coisas e de ajudar as pessoas. E, portanto, tu relatas e fazes visitas a alfaiatarias em Portugal. Sim. Vais conhecer as pessoas. Sim, vou conhecer os alfaiates e também várias fábricas. Outra vez, o nível de preços e até a diferença de confecção é diferente, nem toda a gente pode comprar. E ainda bem que existe essa possibilidade, não é? Para toda a gente. Completamente, sim, claro. Sim. E são passos sempre um bocadinho a subir. Eu não tenho nenhum fato de alfaiataria artesanal para mim, tenho alguns herdados do meu avô, apesar de eu gostar, mas é mesmo incrível ver a variedade que há e também as opções que toda a gente tem. Sim. E depois o que é que tu fazes? Tu chegas lá, conversas com eles, o que é que perguntas? Tiras fotografias? Como é que... Então, eu tenho duas partes. Inicialmente, para o blog, vou lá com fotografias e tiro, e há muitos alfaiates que nem estão no Google Maps. Então, a primeira coisa que eu faço é vou com uma câmara fotográfica, que aliás trago-a cá para ir durante esta semana, vou aos alfaiates cá de Lisboa. Boa! Vais aproveitar a viagem e fazer... Sim. Então, gosto de documentar no Google Maps e depois, numa segunda visita, é que eu costumo levar o meu telemóvel, os microfones e eu não tenho nada planeado, honestamente. Ponho a gravar e depois falo com os alfaiates. Eles dizem-me histórias muito interessantes, coisas específicas também às vezes de alfaiataria, para quem gosta e quer aprender e até fazer. Coisas mais especializadas. Sim. Por isso eu tenho vários tipos de vídeos ou de conteúdo na página, para pessoas mais leigas e também para pessoas que querem mesmo estar mais aprofundadas. Isso é muito giro, porque é uma paixão e ao mesmo tempo estás a fazer serviço público, porque eu não sei se existe mais alguém a documentar aquilo que o Sr. Vítor, que é a vida dele, a vida toda, do Sr. Vítor do Porto, e que ele acha que vai desaparecer, mas que tu achas que não vai desaparecer. Eu posso dizer aqui, eu conheço várias pessoas em Portugal
que no Instagram, especificamente, existe uma conta chamada Senhor Fato, que é incrível também, tem imensas ilustrações bonitas. Existem pessoas mais da minha idade, como a Crónica dos Homens e até o Rafael com isso em gravata. Podem ir ver no Instagram, são assim meus amigos e... Eu, por acaso, acho que tu tens razão, porque eu acho que estou a ver, não só na alfaiataria, mas em muitas outras artes, há uma vontade de redescobrir por parte das pessoas mais novas. Sim, sim. Quase que um regresso ao analógico, entendes o que eu digo? Sim, o digital parece que vos cansa e que vocês estão a querer procurar coisas que se fazem de outra forma, com outro tempo. Sem dúvida. Nós podemos conjugar a parte digital, que é o que nós dominamos, com a parte artesanal, que é o que as pessoas com mais experiência dominam. E assim fazemos uma síntese incrível e mostramos às pessoas o que existe e o que podemos... E fazemos uma ponte entre o passado, o presente e o futuro, que é sempre super importante. É o que a Rita está a fazer, não é? Estou a tentar, obrigada, estou a tentar. Olha, o que é que então já conseguiste aprender, entretanto, o que é um bom fato e vestir bem? O que é vestir bem? Isso depende muito. Isso depende muito, não é? Assim, um fato, ou seja, há trajes para cada ocasião. Um fato é realmente um uniforme para o dia-a-dia, para alguém que trabalhe, por exemplo, na banca ou um advogado. Há muitas profissões que não podem usar fatos. Ou usam fatos, tipo fatos de macaco, sim, tipo os mecânicos, é outro sim, uniforme. Exatamente. Mas um fato não é um traje formal. Há muita gente, por exemplo, que gosta de ir a casamentos de fato. Podem fazer de todo, outra vez. Não vou dizer contra. Mas o traje formal para o dia-a-dia, durante o dia, é o fraque, não é o fato. E para a noite, nem é o smoking, é a casaca. Foi aquilo que se convencionou, não é? Que se convencionou. Sim, claro que isto tem evoluções durante o tempo e mudou, não é? Por exemplo, a casaca não existia até ao século, acho que ao início do século XX ou até ao fim do século XIX, foi assim uma evolução. Mas pronto, vestir bem é estarmos elegantes, temos de usar as cores do nosso corpo, o nosso contraste facial. Por exemplo, eu tenho um contraste alto, geralmente, tenho cabelo muito escuro e pele clara, por isso roupas com alto contraste funcionam bem, tipo uma camisa muito branca e um fato muito escuro. Há pessoas diferentes, há pessoas que têm baixo contraste. Acho que a Rita tem um contraste médio, por exemplo, por isso o que eu estou a usar agora funcionaria bem. Isto não é Gostas de ver uma mulher de fato? Sim. Sim, gosto. Gostei dessa resposta hesitante. Não, gosto porque enquanto um fato de um homem não muda muito durante o tempo, claro que há alturas em que temos ombreiras maiores, talvez calças mais largas ou mais finas. Agora, durante 2010, as calças eram mais finas, agora estão a alargar um bocadinho para a minha geração. As senhoras têm um leque, um panóplia de cores, de tecidos, até podem conjugar. Aliás, eu vejo mais raparigas usar blazer do que rapazes. Sim. Tipo, com roupa casual. Eu acho isso incrível, é algo que nós temos de um bocado de copiar e de inspirar-nos das senhoras. Olha, no início deste programa conhecemos a primeira, pelo menos reconhecida, não sei se já lá foste, mulher alfaiate. Já, a senhora Dona Marta Vida Sargento, certo? Exatamente. Este rapaz sabe tudo. E queria-te perguntar o que é que tu achas disso? Acho incrível. É uma arte incrível. A senhora Dona Marta faz fatos inacreditáveis. Eu já fui lá. Ainda não tem nada publicado, mas está na ordem. Está na ordem. Na ordem. Para publicar. E já vi o trabalho que faz. As entretelas são todas cozidas à mão. Aquilo demora... Um fato dela deve demorar 80 horas para se fazer. É incrível. Inacreditável. Ela disse que eram 70, mais ou menos, segundo eu percebi. Ah, foi? Foi. Acertaste, estás aí mesmo pertinho. Sim, porque nós falámos lá. Tu, das tuas investigações, já conseguiste perceber porque é que a alfaiataria tradicionalmente é uma arte masculina? Era porque os homens não queriam que fossem mulheres a vê-los despidos? Há alguma razão para este... Sim. Pronto, para esta tradição que traduz, de certa forma, um bocadinho um preconceito, porque os homens eram os alfaiates, mas depois precisavam das costureiras para lhes fazer os fatos, não é? Aliás, o Sr. Nel contou uma história muito interessante. Eu não sei se isto é bem verdade, não vou desmentir. Certo, mas conta-me. Mas a história foi que, durante a altura em que durante a monarquia, até no século XVIII, XIX, os alfaiates eram exclusivamente para senhores. Certo. E, no entanto, houve uma rainha que quis ter um fato feito para ela ou até roupa feita, só que o rei não deixava que um alfaiate visse uma senhora. Então formaram-se modistas ou costureiras para trabalhar só a parte da senhora. Hoje em dia já não temos isso, já se pode misturar, não é? Especialmente nós também não vemos, não estamos nus enquanto estamos nas provas, não é? Então tanto um senhor quanto uma senhora, uma modista ou um alfaiate pode vestir toda a gente. Por isso... Também acho. Temos que investigar melhor essa parte. Por acaso tenho curiosidade, deve haver, obviamente, estas questões do toque devem estar relacionadas com esta tradição, sim. É possível, não é? Não deixa de ser engraçado. Olha, Luís, gostei imenso de conhecer.
Obrigada pela tua Obrigado, viagem. igualmente. Espero que faças aqui em Lisboa uma ótima recolha de... Ainda há alguns alfaiates. Ainda há Vários, muitos. sim, muitos. E acho que vai valer a pena conversar com... E acho que tu devias lançar um livro. Já tens algum livro lançado sobre este tema? Ainda não, ainda Mas tu não. devias, olha que devias mesmo, guardar as histórias que te contam, essa tal cápsula do tempo, com a esperança que tu tens que não termina e que esta arte não acabe. Mas olha, era um livro que eu lia tranquilamente, com muito gosto até. Quais é que são as histórias destas pessoas que tu andas a conhecer? Obrigado, vou trabalhar nisso. Então. Força. E muito obrigada pela Obrigado, tua Rita, pelo presença. convite. Obrigada. A nossa próxima paragem é no site do Conta Lá, onde está o jornalista Tiago Oliveira, que nos vai dar os destaques do dia. Olá, Tiago. Olá, Rita, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Então Vamos conta-me então ver. conta-me lá o que é que Diz-me, se passa desculpa. hoje. Olha, hoje por acaso vou ser sincera, não tive tempo para passar os olhos no nosso site, que é uma coisa que me penaliza muito, porque é uma das primeiras coisas que eu faço de manhã. Por isso, olha, ainda vou ouvir com mais atenção aquilo que tu tens para me dizer. Muito bem, fazes bem, porque é uma ótima rotina começar o dia pelo nosso site, mas não te preocupes que vais estar ao corrente agora do que é que se passa, Boa. certamente tu e de quem nos estiver a ouvir. Ora bem, começamos então precisamente com contos, porque vamos a uma história do Rui Moraes sobre uma senhora que dona de uma livraria independente em Santarém, que lê contos a crianças há mais de 20 anos. É a Sofia Vieira, que faz, basta, leituras de livros, contos e está a criar novas gerações de leitores. Ela é formada em Psicologia Educacional e tem um percurso ligado às artes desde a infância. E tudo isto começou por acaso, ela a ler, que foi quase muito a pedido por insistência num festival literário em Moura, mas a partir da primeira vez ela ficou tão encantada que disse que é isto que quer fazer para o resto da vida, que é um sentimento fantástico para quem consegue descobrir uma vocação assim, desta forma tão forte. Neste espaço da livraria, que é a livraria Aqui há Gato, é um espaço de vida de cultura e de imaginação, onde há oficinas, noites temáticas em que as crianças lá dormem, e mesmo pelas ruas de Santarém há algo que são as pegadas de gato, em que das patas de gato, peço perdão, em que as pessoas podem ir fazendo uma viagem até à livraria, sempre em contato com literatura, com literatura e com estas histórias que a Sofia conta. Ela faz sessões regulares aos sábados, duas, e tem também um canal de YouTube com 128 mil subscritores e 6 milhões de visualizações mensais. Ou seja, traz também muita divulgação pelo digital. E isto é uma forma de colocar em contacto pessoas com leitura, com histórias, com algo que é muito importante. Vamos para outra coisa muito importante também, num registro diferente, mas muito importante, que é um trabalho do João Nogueira sobre uma cooperativa de habitação que está a renascer para dar respostas à crise e pressionar o governo nesta questão que preocupa e que mexe com tantas pessoas, como é o caso da habitação. Chama-se Urbis Jovem e que defende precisamente o regresso deste modelo cooperativo, que foi algo que já foi bastante forte em Portugal, mas que nas últimas décadas se desvaneceu um pouco, e que defende mais apoios públicos e preços acessíveis para casas. Surge 40 anos depois do movimento Abi Jovem, que é um precursor deste movimento, que partilha também algumas das mesmas pessoas, e que contribui para entregar milhares de casas nos anos 80 e 90 em várias regiões do país. Isto começou no Porto e foi depois para outras cidades ao longo desses anos. Bem, precisamos de Também soluções para a habitação. Bem, precisamos. É bem verdade, e visões alternativas que ajudem a dar respostas a um problema que, por mais que se tente, muitas vezes parece não ter solução. E que não é só português, também importante. sabemos, não é, Tiago? É um problema europeu, sobretudo, global. É um problema europeu, global, mas em Portugal tem tido mesmo muita relevância nos últimos tempos. E estas pessoas que já tiveram esta experiência sentem agora também um pouco de responsabilidade geracional de dar o seu contributo para voltar a resolver este problema. Isto não tem fins lucrativos e dizem que não querem concorrer com o setor privado, mas se querem simplesmente preencher uma falha estrutural, muito bem. Lá está, que muitas pessoas É um exercício sentem. de cidadania também, sim senhor. Isso mesmo. E também um exercício de cidadania é o que se passa com este artigo da Mariana Muniz, do projeto Her Story, Her Future, que é um projeto europeu que leva jovens a criar mini-documentários sobre a igualdade de género em Faro. É um projeto coordenado pela Universidade de Extremadura, em Espanha, que junta Portugal, Itália e Sérvia, e que leva jovens a produzir mini-vídeos sobre mulheres, muitas vezes, histórias de mulheres muitas vezes esquecidas, e que dá armas e ferramentas e
material aos jovens para postarem no storytelling e para contarem as suas histórias, as histórias de mulheres muitas vezes esquecidas e que querem apostar na participação cívica e social para também aumentar a literacia destes jovens, o seu contacto com estes casos, com a sua cultura, para as divulgar e para as dar a conhecer e também para desenvolverem os seus instintos criativos e aplicá-los na criação precisamente destes vídeos, destes documentários, e contribuir para uma mudança de perspectiva que começa a partir daqui e que se espalhe para todo o Faro, para todo lado. Muito bem, até porque é fundamental, numa altura em que, infelizmente, assistimos a algumas tentativas de retrocesso naquilo que diz respeito às questões da igualdade, é sempre bom ver projetos que apostam e que incentivam o caminho que seja para a frente e não para trás, que não queremos. Obrigada, Tiago, foi um gosto. Obrigado, Rita. Obrigada. Tudo bom. Obrigado. Ora, já aqui falámos de roupa, mas agora é chegado o momento de falar da nossa pele, até porque muitas vezes nos esquecemos dela e é o nosso principal órgão que tantas vezes descuramos, sobretudo quando os dias começam a aquecer, e a semana passada esteve imenso calor e vimos toda a gente na praia, toda a gente a tomar banhos de sol. Será que vimos toda a gente a ter cuidado com a pele? Eu tenho a impressão que não. Vamos saber quais é que são os principais cuidados que devemos ter nesta altura com a dermatologista Marta Ribeiro Teixeira, que já está aqui na próxima paragem. Olá, doutora Marta. Olá. Está boa. Muito obrigada pela sua presença. Vou começar aqui com duas provocações. Não são provocações, são constatações, mas que pode perfeitamente desmentir-me. A primeira constatação é que eu tenho a sensação, quando aparecem este primeiro sol de inverno, que ainda é um bocadinho sol de inverno, de primavera, que as pessoas aí não têm mesmo cuidado nenhum, porque estão todas sequiosas, com vontade de ficar com uma corzinha, e então, isto quase que não conta como sol. Tenho razão? Tem razão. Tem razão. É, não é? E é, de facto, algo muito errado. Porquê? Porque a nossa pele não esteve sujeita, exposta ao sol durante o inverno e esta exposição abrupta, não gradual, pode levar mais rapidamente a um escaldão, a queimadura solar, e nós sabemos que as queimaduras solares aumentam muito o risco de cancro de pele. Claro. Por outro lado, aproveito já para desmistificar aqui a questão do bronzeado, para dizer que não há bronzeado saudável. Portanto, a exposição solar é saudável, seguramente, tem os seus benefícios, mas o bronzeado, esse sim, nunca é saudável. O nosso bronzeado é sempre uma resposta da pele a uma agressão. É uma queimadura. É isso, ou seja, não há bronzeado saudável e, portanto, esta intenção de ir já para a praia, ter exposições muito prolongadas, não é e nunca será algo saudável e algo que seja para, digamos, perseguir e ter como objetivo. Outra provocação, isto porque me incomoda muito fake news e, infelizmente, nos últimos tempos, em relação às questões da saúde, é diário e, infelizmente, até pessoas com responsabilidade e até às vezes médicos, enfim, não interessa, a espalharem e a dizerem coisas absurdas. A exposição ao sol deve ser feita sempre com proteção ou existe alguma regra que é quase como aquela coisa que nós damos, cai ao chão, mas se não passou 10 segundos podemos comer. Explique-me lá, podemos estar ao sol sem proteção solar porque isso faz muito bem ou devemos estar sempre com proteção? Essa é uma excelente pergunta e tem razão. Há muita desinformação à volta do assunto e muitas vezes propagada por profissionais de saúde. Pois. Nós temos que ter noção de que o sol é o principal fator de risco para cancro de pele, ou seja, cerca de 80% a 90% dos cancros de pele são causados pela exposição à radiação ultravioleta. Por outro lado, o sol é também responsável pela grande maioria, a esmagadora maioria dos sinais de envelhecimento da nossa pele, diga-se rugas, flacidez, manchas. E, portanto, não vale a pena romantizar a exposição solar, apesar de ter seguramente os seus benefícios, mas há, de facto, a recomendação de usar protetor solar todos os dias. Sempre? Sempre. Mesmo no inverno, mesmo em dias mais nublados em que está a chover. E, portanto, devemos combater essa desinformação e obrigada por ajudar a passar a mensagem de que devemos usar protetor solar todos os dias e não descuidar também outras formas de fotoproteção, como, por exemplo, procurar a sombra nas horas de maior calor, em que a radiação ultravioleta é mais intensa. Usar e também, um chapéu. Fotoproteção têxtil na forma de chapéu, de mangas compridas. Óculos escuros. Exatamente. Sem dúvida. Pois, porque depois nós, se formos observar até pessoas que depois dão os seus testemunhos com alguma coragem, porque viveram em tempos em que não se falava destas questões, eu estou sempre a dizer isto aos meus filhos, que é, vejam bem como é que as pessoas envelhecem e, evidentemente, que é muito mais grave a questão do melanoma, e já lá vamos, do que do envelhecimento, pronto. Mas há
É óbvio, isto é científico. Quem apanhou grandes escaldões sempre na praia durante a sua infância vai ter um envelhecimento precoce e visível. E nós temos vários casos de pessoas que testemunham isso. Portanto, que se não for pela saúde, que seja pela vaidade. Exatamente. Não é? Agora vamos à questão do melanoma, porque é assim bastante preocupante. Em Portugal são diagnosticados, em média, 1.500 casos deste tumor por ano. É importante que digamos a palavra tumor, porque às vezes diz melanoma e as pessoas acham que não tem muita importância. Mas tem, não é? Tem sim. O melanoma é responsável por cerca de 70% das mortes por cancro de pele. É um tumor agressivo, que se não for diagnosticado numa fase precoce, pode ser um tumor extremamente agressivo e, de facto, levar a uma grande comorbilidade e, inclusivamente, morte. Ou seja, 70% das mortes por cancro de pele são do melanoma. É um número brutal. Assim. E, de facto, é um dos tumores que nós mais conseguimos prevenir, que é uma coisa curiosa. Ou seja, o melanoma é causado sobretudo pela exposição solar, quer na forma intermitente, aquelas idas à praia, as idas à esplanada, praticar exercício ao ar livre sem colocar protetor solar, mas também pela exposição solar cumulativa, ou seja, a dose total de exposição solar que nós temos ao longo da vida. Mas aqui, sobretudo, chamar a atenção para estas exposições intermitentes, sobretudo na idade pediátrica. Eu queria chamar aqui a atenção para o seguinte. Isso é muito importante. Idade pediátrica. Gente, nossos filhos, os mais pequeninos. Ou seja, um escaldão em idade pediátrica duplica o risco de cancro de pele. Ou seja, não é assim uma coisa tão desprezível. Acho que ninguém sabe isso. É muito importante perceber que a nossa pele, na idade pediátrica, não é completamente madura. Ou seja, ela não tem a capacidade que tem a pele do adulto para se defender em caso de exposição solar. E eu não estou a tentar dramatizar, isto é factual, há estudos científicos que demonstram isto. E, portanto, levar crianças na hora do almoço para a praia, as crianças não param quietas, nós não conseguimos colocá-las debaixo do protetor do E mesmo à sombra estamos expostos. E mesmo à sombra temos as superfícies refletoras como a areia e como a água. E, portanto, eu acho que não devemos de todo levar crianças nessa hora para a praia, mesmo quando as crianças estão a brincar ao ar livre, que é excelente e devemos incentivar isso, sempre colocar protetor solar, chapéu, manga comprida e parar de romantizar uma coisa que nós ouvimos muitas vezes em consulta. Eu tenho, nesta altura do ano, muitos pais que trazem os filhos à consulta e dizer: doutora, veja os sinais do meu filho porque eu vou levá-lo agora à praia para ele ganhar uma corzinha. Isso não podia estar mais errado. Vamos proteger as nossas crianças, porque elas não sabem que se têm que proteger e é um enorme investimento na saúde delas que nós estamos a fazer, cuidando da pele e protegendo a pele da exposição à radiação ultravioleta. É uma responsabilidade, da mesma maneira que e temos que meter isto, é uma questão educacional, de facto, não é? Da mesma maneira que temos tanto cuidado com outras coisas, que os ensinamos a passar uma passadeira, a saber apertar o cinto de segurança, a separar o lixo, não é? Quer dizer, temos que ensinar que elas têm que tomar que nós temos que tomar conta delas e elas depois assim aprendem a tomar conta delas também, não é? E se me permite dizer uma coisa que se calhar vai chocar muitas pessoas, a Organização Mundial de Saúde classifica a radiação ultravioleta como um carcinogénio de tipo 1, classe 1, ou seja, está no mesmo patamar de risco que o tabaco. Portanto, da mesma forma que nós não fumamos junto às crianças, nem damos um cigarro às crianças, nós não vamos colocar as nossas crianças desprotegidas ao sol. Estou a gostar imenso de ouvir, porque olha, é tele e trigo limpo, farinha a par, não há aqui confusões. Também é verdade que existem alguns tipos de pele que são realmente mais suscetíveis ou menos mais vulneráveis, digamos assim. Isso também é um facto, não é? Tipos de pele mais claros, nós dizemos fotótipo 1 e 2. O 1 são aquelas pessoas que têm cabelo ruivo e olhos verdes, sardas, e fotótipo 2 mais loiros, olhos claros. São sobretudo estas pessoas que têm um risco mais aumentado, mas também pessoas que tenham história familiar de cancro de pele, pessoas que frequentam solários e que têm uma grande exposição profissional. Isso ainda é possível? Isso ainda existe em Portugal. Já há países em que é proibido e eu gostava que Portugal olhasse para esses exemplos. É verdade. Mas também pessoas que têm muitos sinais. Aliás, há estudos que mostram, e nós sabemos isso, que pessoas com mais de 50 a 100 sinais no corpo têm um risco aumentado de cancro de pele. Pessoas que tenham muitos nervos atípicos, ou seja, aqueles sinais que são assim mais diferentes, mais estranhos, também têm um aumento do risco de cancro de pele. Portanto, estas pessoas, sendo pessoas de risco, devem levar muito a sério os programas de rastreio, ou seja, a visita anual, pelo menos anual ao dermatologista, e o autorrastreio, ou seja, a autovigilância dos seus sinais.
Doutora, foi um gosto. Eu tinha imensas coisas para lhe perguntar, mas com certeza voltará. Muito obrigada. Deixe-me dizer-lhe, não me leva a mal, tem uma pele maravilhosa, portanto deve ter imensos cuidados com a sua pele, ótimos, e portanto um dia vem cá só para nos contar o que é que faz. Está prometido. Estou fascinada com a sua pele. Obrigada, doutora Marta, obrigada, foi um gosto. O nosso comboio, o nosso Intercidades, faz agora uma curtíssima paragem e voltamos a seguir para falar de flores, vinhos e música. Há melhor? Eu acho que não, mas eu sou suspeita, claro. Até já. E já cá estamos, depois de uma curta pausa, retomamos a nossa viagem no Intercidades e a primeira paragem vai ser no Prior Velho, mais precisamente na Oficina da Flor, onde eu vou falar com a Sara Andrade. Próxima paragem. Ora bem, se vocês veem aqui o nosso estúdio lindíssimo, acho que nunca teve tão belo, é por responsabilidade da minha próxima convidada, da Sara. Olá, Sara. Olá. Obrigada por ter vindo e por ter transformado aqui o nosso estúdio hoje um bocadinho na sua Oficina da Flor. Quer dizer, terá com certeza ainda mais exemplares de flores e do seu trabalho na oficina. Eu quero começar por perceber como é que uma mulher que é formada em artes decorativas portuguesas, doutorada em História de Arte, acaba por se realizar e ser feliz, corrija-me se eu estiver errada, fazendo estes trabalhos magníficos. Como é que isto aconteceu, Sara? Isto aconteceu, foi acontecendo, no fundo, não foi pensado. Eu sempre gostei de artes e por isso fui tirar o curso de Design de Interiores. Certo. Mas a meio do curso, também, embora eu gostasse muito da vertente prática, também gostava da teórica, portanto fui para a investigação. Muito bem. Mas depois, quando estava na investigação, também tinha um pouco de saudades da prática. E foi quando estava a fazer o doutoramento, que descobri as formas para doces. Numa festa que estava a preparar para a minha filha. Isso é muito engraçado, espero. Das flores. Estava a fazer o doutoramento, sim, já com esta dualidade dentro de si, sim, e prepara uma festa para a sua filha? Sim. Ou vai a uma festa, até pensei que tivesse ido a uma festa? Não. É que eu todos os anos preparava uma festa com um tema diferente. E naquele ano era o tema das flores. E quando pesquisei na internet é que descobri as mesas floridas, muito comuns no Brasil. Muito comuns no Brasil. Com estas formas para doces, para colocar o brigadeiro, os doces finos. E quando vi, pensei que era exatamente isto que eu procurava. Tão giro. E foi aí que... Foi aí, mas ainda tive que esperar, ainda terminei o doutoramento, defendi a tese e mal terminei em 2015, comecei a Oficina da Flor. Assim? Assim. E como é que começou? Portanto, começou com as forminhas? Sim, foi, exatamente. Inicialmente era mesmo só as formas para doces. Agora, neste momento, já tenho uma série de modelos. Por exemplo, estas são as caixetas florais. Temos algures as bordadas, em tecido, que é a nossa linha premium. Estão ali espalhadas um pouco por todo o nosso cenário, mas a verdade é que depois rapidamente evoluiu não só das forminhas para as flores gigantes, que são para mim as mais espetaculares, vou dizer-lhe, que são as que estão aqui atrás de mim e que também estão ali daquele lado, aquelas são lindíssimas. Como é que isto surge? Isto surgiu mais ou menos há 4 anos. Eu descobri as flores gigantes na pandemia. Olha, mais uma descoberta, eu vou dizer, a quantidade de pessoas que se sentam aqui, que descobrem coisas na pandemia, ainda vamos descobrir que a pandemia nos ajudou a ser mais criativos. É verdade. Eu descobri, foi através de russas, as russas é que fazem muito este tipo de trabalho. E na altura, eu por acaso não trouxe aqui nenhum exemplar, elas trabalham mais com o EVA, ou com o EVA. O que é isso? É aquela espuma que as crianças utilizam muito em trabalhos manuais. Que é umas folhas, espuma, sim, é como se chama. Só que eu não gostava tanto do trabalho, porque era um trabalho que parecia um pouco mais artificial. Certo. E então abandonei um bocadinho a ideia. Depois é que comecei a ver que também se podia fazer em papel, porque via-se muito era as pequeninas, não assim as gigantes. E então comecei a explorar o papel e agora pouco a pouco também já exploro o EVA e já gosto de trabalhar, porque agora há novas técnicas, tornam as flores mais realistas. Também o tecido, embora não tenha trazido nenhum exemplo, também trabalhamos com tecido, com fibra. Mas como boa académica que é, isto para se criar uma obra de arte destas, a Sara estuda a anatomia de cada flor, não é? Sim, exatamente. Conte-me lá qual é o processo. Então, quando nos pedem um modelo que nós ainda não fizemos, por exemplo, ainda há pouco tempo fizemos a magnólia, e não consegui encontrar uma magnólia, tinha apenas uma magnólia preservada, que no fundo também são naturais, são preservadas. E o que eu faço é pego na flor, retiro as pétalas,
Desmancha, faz-lhe uma espécie de uma autópsia. É uma palavra dura, mas é o quê? É isso mesmo. E vejo como é que elas se misturam, se coordenam e depois faço os moldes grandes. Tenho que fazer experiências, obviamente, a ver se elas encaixam ou não. É preciso colocar os arames, senão elas não têm sustentação. Que é para, penso eu, que o seu objetivo é que se aproxime o mais possível da realidade, da natureza. Exatamente, é isso mesmo. Não é? E com isto já conseguiu atrair a atenção de marcas incríveis e já fez trabalhos com... Sim, já fiz. Felizmente já fiz com grandes marcas. Com grandes marcas. Aqui portuguesas, sim. Exato. Pode dizer as marcas portuguesas, que nós aqui somos por exemplo, a Vista Alegre, penso que já fez muitas coisas para a Vista Alegre. E estas marcas, quando a procuram de uma perspectiva artística, mas também para decorar algum espaço. Como é que isto funciona? Depende. Já nos procuraram, por exemplo, para decorar montras na altura da primavera. Pois, claro. Fizemos, por exemplo, para a Lanidor, para a Code, para a Chico também. Fizemos para o aeroporto, para as lojas do Tifuri do aeroporto, portanto, é na Madeira, nos Açores, no Porto e Lisboa. E depois também nos pedem, por exemplo, para eventos. Fizemos, por exemplo, para a Jerónimo Martins, um evento que eles desenvolveram e nós fizemos o cogumelo, porque não fazemos só flores, também fazemos cogumelos, borboletas, asas, frutos, sim. E agora também já faz, isso não sabia. Também fiz asas, sim, também já fiz as asas. E tu aí, como é que faz? As asas, por exemplo, foi para um evento particular, em que as pessoas iam mascaradas e as asas... Que giro! Então deve fazer coisas incríveis com pessoas que também são elas próprias incríveis. Porque deve ser muito giro ir a uma festa onde vai tudo mascarado de borboleta ou com asas. Acho giríssimo. E quando fez, por exemplo, o trabalho do cogumelo, também utiliza o mesmo método? Ou seja... Não, o do cogumelo, por exemplo, também depende do tamanho. Esse cogumelo que estamos a falar era bastante alto, portanto, tinha que ter uma estrutura em ferro, a esferovite, e depois tinha a luz. Portanto, a parte de baixo do cogumelo era feita com papel. Mas também foi estudar o cogumelo? Também, sim. Eu adoro. Existem várias qualidades. Olha o cogumelo tão bonito ali, estamos a vê-lo ali. Que espetáculo. E aquele tem luz, portanto tem que ter o papel para ser translúcido e passar a luz. Tem que ter um ateliê... Pois, esse é o grande problema. Pois. Esse é o grande problema, porque precisava de um espaço ainda maior. E na zona em que estou não existe, só se for para os armazéns do aeroporto. Pois. Não, é porque faz-me lembrar um pouco a dimensão de peças da Joana Vasconcelos, que também precisa de muito grande, sim. De muito espaço. Como é que se amanha? Como é que faz isto? Como é que... Nós conseguimos, porque depois tenho um outro espaço que está mais vazio e quando é preciso vamos para o outro espaço trabalhar, ou levar pelo menos o material feito. Porque o problema não é só o fazer, é depois quando estão feitas até entregar onde é que colocamos as flores. Claro. No caso, um espaço. No caso do nós, falou, nós conseguimos. Quem é o nós? Sim. Portanto, a equipe, eu tenho uma pessoa a tempo inteiro comigo, que é a Luísa, e depois sempre que temos algum trabalho que seja necessário, sim, exatamente, mais pessoal, por exemplo, no ano passado chegámos a ter 7 pessoas a trabalhar. E estas pessoas têm que ter que formação, porque não é qualquer pessoa que consegue. Bem, sei que tem uma mestra. Sim, mas desde que tenham um jeito para trabalhos manuais, conseguem. Conseguem? Sim. E gosta de ensinar também? Gosto. De passar a sua arte. Sabes, há mais pessoas a fazer isto? Há mais pessoas. Não há muitas pessoas, mas já começa a haver. De vez em quando vou encontrando mais alguém no Instagram que começa a fazer. E eu também com os workshops que comecei, também as pessoas que ensinam, que aprendem comigo também começam a fazer. Tem que ser, é que se quisermos um trabalho seu, tem de ser por marcação, por encomenda, não é? Sim. Como é que fazemos? Exatamente. Podem ou enviar mensagem pelas redes sociais. Agora tudo se faz pelas redes sociais. Ou pelo e-mail, ou mesmo telefonar. E como é que é a sua relação com o cliente? Normalmente o cliente já chega com uma ideia, por exemplo, disse-me que houve essa encomenda da Magnólia, não era? Sim, da Bougainville, não é Magnólia, Gardénia. Já consegui baralhar. Pronto, este cliente vinha com uma ideia muito específica. Sim, porque era um creme da Vichy que tinha na composição Magnólia. Mas também, se calhar, há quem chegue e que diga, bem, eu não sei muito bem, mas eu quero flores. Aí já entra também o seu lado criativo e de decoração. Sim. Ou se tiver um tema para a festa, por exemplo, ou, por exemplo, se for um casamento, as cores das flores que vão estar na mesa, por exemplo, podemos fazer as flores em gigante. Ou, por exemplo, através do convite, da imagem do convite. Portanto, há uma série de elementos que nos podem dar e para nós depois podemos desenvolver. Ou, por exemplo, se não têm nenhuma ideia ou viram uma ideia na internet, enviam uma imagem de inspiração.
E a partir daí vamos trabalhando, escolhendo o material. Para o exterior o EVA é preferível, o papel é melhor para o interior. Muito bem. Mas, por exemplo, imagine, aquele trio lindíssimo que está ali Sim. atrás do nosso sofá. Quanto tempo São as papoelas, sim. Papoelas, exato. Isso é uma pergunta que nos fazem com muita frequência. Quanto tempo é que demoramos a fazer uma flor? Só que nós geralmente não fazemos só uma, e depois fazemos por etapas. Portanto, ou seja, primeiro cortamos tudo, Ok. depois colocamos os arames, modelamos, fazemos os centros e depois, no fim, é a montagem final. Portanto, é difícil dizer quanto tempo é que aplica numa flor apenas. Está a trabalhar agora assim em algum projeto que é entusiasmo? Agora estou a fazer um projeto, já o ano passado trabalhámos com eles, que é para Machico, para a Madeira. Muito bem. Que é o projeto Machico em Flor, que ficam durante um mês na rua, e este ano estamos a fazer Malmequeres, em EVA, exatamente. E depois consegue ver, tem a oportunidade de ver a reação das pessoas? Em alguns casos, sim. E fica assim caladinha a ver o que é que as pessoas dizem? Sim, Fica. Sim, fico. E gosta do que... Normalmente as pessoas dizem coisas bonitas, não é? Sim. E estamos sempre a aprender também com o que dizem, e também é bom as críticas, porque só assim podemos melhorar. Muito bem. Olha, Sara, gostei muito de a conhecer. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos manter aqui as suas obras de arte até ao final do programa e agradecemos mesmo muito a sua presença. Obrigada. E continua a fazer coisas bonitas, que precisamos de pessoas a fazer coisas bonitas. Obrigada, para o mundo ficar mais bonito e mais leve, que bem precisamos. Muito obrigada. Bom, e agora, na próxima paragem, vamos para Monção. É o nosso próximo destino. É lá que está a Joana Santiago, que nós andamos a manhã toda a achar que a Joana não nos ia atender o telefone, mas sabem porquê? Porque a Joana tem muito que fazer. Pois é, que a Joana é uma das figuras mais relevantes da nova geração de produtores de vinho em Portugal. E já está aqui comigo via WhatsApp. Ela que durante mais de 10 anos exerceu a advocacia, mas depois, e como eu a compreendo, apaixonou-se pelo vinho. Quem não? Próxima paragem, a Joana. Acabei de dar acabei de dar um pontapé na mesa com o entusiasmo de te receber, vou-te tratar por tu. E vou contar só a história, porque a Joana estava a fazer coisas, ela já me vai explicar o quê, mas ela é muito ocupada e não nos atendia ao telefone e nós assim, ai meu Deus, o quê? Movimentámos metade do mundo. Joana, foi ou não foi? Para conseguirmos contactar a Joana. Eu até lhe mandei uma mensagem por Instagram e ela, Rita, está tudo controlado, eu estou aqui, estou a fazer os testes, está tudo controlado. Joana, olá. Olá. Está tudo bem? Muito bem. Obrigada por esta viagem. Nós é que agradecemos. Aquilo que disse, então conte-me lá o que é que andou a fazer de manhã que não nos atendia ao telefone. Se não for assim, nada que veja lá, se pode contar. Então, hoje estamos na Quinta de Santiago. Certo. Foi dia de engarrafamento, portanto estivemos aqui a engarrafar superatarefados. Dia de provar as barricas todas, dia de fazer análises e, portanto, eu tinha um horário, era às 4h30, portanto, todos os outros minutos foram aproveitados para fazer todas as tarefas. Joana, eu fiquei aí com uma frase, dia de provar as barricas todas. Vamos lá ver, isso deve ser uma coisa que exige alguma contenção na prova, não é? Senão chegaria aqui ao direto, já mais para lá do que para cá. Não é beber, é provar. Exato. Há uma diferença. Provamos e deitamos fora, não bebemos. Que desperdício, Joana. Isso é que eu não acho nada bem. Isso é verdade, também é verdade. Vamos lá falar um bocadinho aqui do seu percurso, porque isto que nós percebemos, que a Joana teve 10 anos a exercer a advocacia e depois abandonou a carreira jurídica para se dedicar inteiramente à produção vitivinícola nesta região específica de Monção e Melgaço. Conte-me lá o porquê, porque há um lado emocional aqui, não é? Há um lado familiar e emocional. O vinho sempre fez parte da família Santiago, porque a minha avó era produtora de uva. E como qualquer quinta minhota, tradicional minhota, fazia-se vinho para consumo próprio, não é? Familiar. E, portanto, eu cresci a fazer vindimas, cresci a fazer vinho, a ajudar a minha avó, a ser o seu braço direito, desde que me conheço. E, portanto, a minha avó com 86 anos, em 2009, vê-se sem energia. Nós tínhamos uma relação muito especial, as duas. Tudo aquilo que o meu pai não conseguia fazer aqui na Quinta, pedia-me sempre a mim para eu fazer e para eu pedir à minha avó, porque a minha avó a neta deixava.
Sim, era aquela neta especial, já percebi. E, portanto, ela nessa altura desafia-nos a perceber que estava na reta final e queria deixar o seu legado, desafia-me a mim e o meu pai e ao meu irmão a deixarmos de produzir uva gradualmente e a passarmos a ser não só viticultores, mas também produtores de vinho. Naquela altura pareceu-me um excelente hobby. Seria incapaz de dizer que não à minha avó, porque sabia o quão importante isso era para ela, perceber que passava o seu legado e que a família continuava com a quinta e que não se perdia o património que ela tinha construído. E então disse que sim. O que é certo é que a certa altura eu já não conseguia conciliar as duas atividades. Porque... E o que eu acho giro na sua história, Joana, já acho muito bonita essa continuidade e essa homenagem, de certa forma, uma homenagem à avó, que com certeza deve ficar. E a primeira colheita que nós fizemos foi ainda com ela viva. Deve ter sido muito especial. Ela fez parte de todo o processo, certo. Seja a criação do rótulo, seja o primeiro vinho que nós fizemos, que ainda foi com ela. E, portanto, isso teve um significado muito, muito especial. Sim. Certo. E, para além disso, ela ainda ficaria mais feliz de saber que a neta, que não tinha, apesar de tudo, nenhuma experiência particular, não é enóloga, não é? Sara, não. Sou fazedora de vinhos. Mas eu gosto muito disso porque a Sara, não sendo enóloga, tornou-se a primeira mulher a liderar a Associação de Produtores de Alvarinho de Monção e Melgaço. Quer dizer, a avó não podia, seja onde estiver, estar mais orgulhosa, não concorda comigo? É verdade. A minha avó também, até porque, mais uma vez, é uma passagem de um legado. A minha avó era quem trabalhava na quinta. Okay. Eu não tenho memória do meu avô dar uma ordem a qualquer pessoa, a todos os trabalhadores que trabalhavam nesta quinta. E a Quinta de Santiago, apesar de ser pequenina, nós se formos para a França, qualquer produtor dirá que nós temos um jardim. É apenas um jardim? O que é certo é que para a sub-região de Monção e Melgaço nós temos uma quinta grande. Porque nós temos 9 hectares plantados. E a média por produtor de uva em Monção e Melgaço é inferior a 1 hectare. E, portanto, ela é que liderava todos os trabalhos da quinta, ela é que liderava todas as equipas que trabalhavam. Que grande exemplo. Trabalhava na adega, também sem ter qualquer formação, e fazia os vinhos sozinha. Portanto, é todo um legado feminino. É verdade. Aqui da Quinta de Santiago. Que maravilha, Joana. E, entretanto, outra coisa que eu adorei no seu discurso, porque me identifiquei muitíssimo, é que a Joana também tem uma preocupação de tornar este mercado e a comunicação do vinho um pouco mais acessível ao consumidor. A Joana tem essa preocupação. E eu gostei muito, sabe porquê? Porque às vezes entre a malta que percebe muito de vinhos é como os médicos quando falam entre eles. Esquecem-se um bocadinho que o consumidor, que é no fundo para quem eles estão a produzir aquela vinhaça boa, também tem que perceber de uma forma simplificada. E a Joana tem esse objetivo também, não é? Claro, Rita, eu acho que essa imagem, que é uma imagem genuína, não é? Porque sou eu a ser eu própria, foi muito fácil, foi muito natural, porque eu não era uma técnica, não é? Claro. Eu era uma consumidora, que sempre consumi muito vinho, não é? É cultural. Claro. Sempre consumi vinho e, portanto, eu explicava ao vinho como o vinho era para mim, como eu sentia, não é? Mas é que essa proximidade da linguagem é fundamental. Para quem está fora do meio... Aliás, era a forma como eu percebia também, não é? Como eu partilhava aquilo que eu percebia. Não é? E depois apercebemos que era uma vantagem, essa comunicação simples, não é? Que é uma vantagem. Ainda hoje, quando explico alguns pormenores técnicos, explico de uma forma muito empírica, muito mundana, porque foi também assim que eu aprendi. Troca por miúdos, não é?
Exatamente. Olha, há pouco tivemos aqui Há pouco tivemos aqui a única mulher alfaiate em Portugal, que achámos engraçado. E eu ia perguntar-lhe se, tal e qual como na alfaiataria, se esta área ainda é muito masculina, ou já estamos a conseguir que as mulheres também aqui ganhem algum espaço? Sim, as mulheres têm ganho nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, têm ganho muito espaço neste setor do vinho, mas ainda é um setor muito dominado pelo género masculino, sim. Agora vamos lá ao negócio, também tem que me falar aí do negócio. Então, se eu for aí ter consigo, o que é que se bebe? Conte-me lá. Então, se vier aqui ter comigo, têm uma belíssima visita, conduzida pela minha mãe, Arcelina Santiago, que é uma poetisa a contar as histórias da Quinta de Santiago. Ai, que maravilha! Fazem um passeio pelo vinhedo, vão à adega antiga onde a minha avó fazia vinhos, à antiga capela onde todos nós fomos batizados, têm contacto não só com as vinhas, mas também com o nosso pomar. Temos mais do que 100 diferentes árvores de fruto para estimular a biodiversidade na Quinta de Santiago. E depois vêm até à Adega Nova, onde tudo acontece, conhecer um bocadinho e fazem uma prova de alvarinhos. Podem também provar loureiro, que também aqui temos, também produzimos. Rosé de uma caixa, que é a caixa nativa aqui de Monção e Melgaço, Alvarilhão. Um tinto de Alvarilhão também. E um espumante para terminar. Já estamos a falar melhor. Olha, eu vou-lhe confessar que sou mulher do tinto. Eu gosto muito de vinho tinto. Mas se me tivesse de dizer, qual é que é a estrela da companhia aí da Quinta? Aqui a nossa estrela é assim, isso é como perguntar qual é o filho que nós mais gostamos. Pois é, imagino. Portanto, a caixa rainha é o alvarinho, não é? Mas se eu tivesse que escolher, eu escolho sempre o mesmo, por ser a nossa espinha dorsal. Okay. Portanto, o nosso Quinta de Santiago clássico será sempre o vinho que eu vou escolher, primeiro porque é o vinho mais acessível a todos os consumidores que querem provar um alvarinho com autenticidade e que mostra muito bem aquilo que nós fazemos aqui na Quinta. E depois todos os outros, o nosso reserva, os projetos que temos em parceria com outros produtores, como o Sol Quinta de Santiago em Milha do Ó, ou o Ânfora, o Quinta de Santiago Ânfora do Rocim, ou o Cisma, são todos já derivados da nossa espinha dorsal, que é clássico, foi o primeiro vinho que nós fizemos. Muito bem, Joana, estou a ver que vamos ter que marcar um Intercidades em direto com a equipa toda na Quinta de Santiago. Recebe-nos? Vamos, claro que sim, vamos a isso. Eu que andei tantos anos de comboio no Intercidades, que fez parte durante 5 anos da minha vida. Ai, que giro. Fez parte de mim porque eu estudei em Coimbra e, portanto, todos os domingos rumava a Coimbra de Intercidades e voltava à sexta-feira para dormir o fim de semana inteiro, como é óbvio, não é? Claro! De regresso ao norte. Então pronto, agora vamos ter que fazer nós a viagem para ir ter consigo um destes dias. Agora no verão, que isto sabe bem sair do estúdio. Com muito prazer. E fazemos, deve ter aí uma paisagem bonita, montamos aí um mini estúdio de televisão e fazemos daí o Intercidades a experimentar umas vinhaças. Tenho a equipa toda a dizer, vamos, está combinado, Joana. Combinado. Está combinado, Joana. Joana, obrigada, um grande beijinho para si. Obrigada eu. Obrigada, foi um gosto conhecê-la, obrigada. Ainda não vinham. Nós bebemos. Que maravilha, mas nós não temos aqui. Mas pronto. Vinho é cultura. É sim, senhora, vinho é cultura. Beber com moderação, naturalmente, mas beber vinho português, que é maravilhoso. Obrigada, Joana, um beijinho grande. Um brinde. Obrigada, um beijinho. Bom, e agora seguimos até Fátima. Este Intercidades não para. E hoje está mesmo assim saboroso e está colorido. Já vão perceber porquê. Vamos até Fátima, onde em 2015 nasceu um projeto marcado pelo peso da herança católica, mas também pela vontade de se expressar uma espiritualidade mais personalizada, digamos assim. Chama-se 13 este projeto e cria arte religiosa, mas contemporânea e com um twist. Ora, veja.
a Sofia Neves que se junta aqui ao Intercidades. Olá, Sofia. Vou começar por uma citação sua que eu adorei, que então vou passar a ler. Sentíamos que faltava cor na espiritualidade portuguesa. Durante demasiado tempo, a arte religiosa esteve presa a códigos rígidos, santos padronizados, formas que não mudavam, uma paleta sem escolha. Mas a fé de cada pessoa é única. Por que é que o sagrado não poderia refletir isso? Foi aí que decidimos pecar. Pecámos contra o sem graça, contra o desbotado, contra a ideia de que honrar a tradição é repeti-la exatamente como era. E foi isto que nos fez convidá-la. Obrigada. Porque achámos que era uma ideia muito bonita, mas agora quero perceber como é que a Sofia, porque a sua história também é bonita, como é que a Sofia chega à criação destas peças incríveis que estão aqui em cima da minha mesa. Então, olá. Olá, Sofia. Obrigada. Obrigada eu. A Sofia chega à criação destas peças porque estava desempregada. Pronto. Entretanto, os meus pais sempre tiveram um negócio de arte religiosa. Em Fátima? Em Fátima, mesmo no centro de Fátima, mas completamente tradicional. Pronto. Inclusive chegaram a fazer a pintura, aquela que nós todos conhecemos, com os dourados, certo, com os brancos, os azuis. Portanto, já nasceu um bocadinho já nessa... Completamente, sim. Nesse contexto? Neste contexto. Entretanto, já em vida adulta, estava desempregada e também depois de um processo em que os meus pais passaram um bocadinho mais difícil, não é? Com a entrada de outros mercados no país. Estavam eles dois, mais duas funcionárias, acabaram depois mais uns 4 anos, acabaram por ficar eles os dois sozinhos, onde já só estavam completamente dedicados ao mercado de Fátima. Eu, como estava desempregada e também não via grande perspectiva, o meu pai convidou-me a integrar a equipa, mas para fazer aquilo, eu costumo dizer que é isto, para fazer aquilo que ele também nunca conseguiu fazer. Pronto. Mas muitas vezes é isso que os filhos fazem com os pais, não é? Sim, acredito que sim. Mas eu... ironia do destino ou não, eu sempre disse que não era nada disto que eu queria fazer na minha vida. Isso é muito engraçado. Sempre, mordemos sempre a língua. Não, mas eu também acho que é normal, no fundo, cresceu nesse meio, era uma reação àquilo que, pronto, não queria fazer aquilo que os seus pais faziam, não é? Sim. Mas não fez. Não fiz, pronto, vi-me numa situação de desemprego, acabei por aceitar o desafio do meu pai, mas também aceitei-o com uma contraproposta em cima da mesa, que foi literalmente, pai, eu estou a entrar na tua casa, mas deixa-me, se faz favor, experimentar a fazer isto, à minha maneira. Mas à minha maneira, exatamente. E que maneira incrível, Sofia, porque independentemente de região que professamos ou não, estas suas peças são absolutamente magníficas, são super originais, arrojadas. Eu só imagino, por exemplo, temos ali Nossa Senhoras em glitter, temos aqui um Santo António que, por acaso, vou-lhe dizer que é o meu... Eu não sou católica, mas tenho uma adoração pelo Santo António por via do meu avô que adorava o Santo António e então, pronto, eu também adoro o Santo António. Olha, esta maravilha deste Santo António, comece por me explicar qual foi a reação dos seus pais quando a Sofia lhes apresenta a ideia. A primeira... Não sei se apresentou a ideia ou se foi logo com uma peça para lhes mostrar. Tive que apresentar a ideia porque, pronto, grande parte do know-how é deles. É deles. Os moldes. Sim. Porquê? Porque a Teresa surgiu também. Ora, a imagem de Nossa Senhora estava no mercado, mas depois, por exemplo, as figuras do crucifixo já não havia procura no mercado. E eu peguei em alguns moldes, ressuscitei-os, se vocês quiserem, e comecei a usar moldes que estavam parados depois para experimentar a fazer as peças. A primeira reação, claro que obviamente que foi estranha, sobretudo do meu pai. O meu pai é o fundador de tudo, não é? Claro! E tem uma perspectiva mais conservadora deste trabalho, sim, que é perfeitamente legítima. Embora o meu pai também goste sempre de um bom desafio e quando eu lhe propus, ele começou, sem eu saber, enquanto eu estava a criar, também a tentar descobrir qual seria o nome para a marca, a história que iria ser contada, não é? Porque era preciso contar a história como ela é. E o meu pai começou, ele sozinho, também a começar a experimentar os pigmentos que eu já tinha escolhido. Giro! Aí ficou comovido ou não?
Eu ficaria. Sim, Olha, fiquei. Estou a imaginar lá escondido. Claro que Deixa cá sim. ver o que é que a miúda anda a fazer, que eu também vou experimentar. É porque é de uma forma indireta, é dizer que nos apoia, não é? Claro. Pronto. E então assim foi. Começámos a testar os primeiros pigmentos. Começou com a cor e só depois é que experimentou outros materiais? Comecei com a cor cor-de-rosa e azul. Depois fui avançando para os outros tons. As primeiras cores foram sempre muito em tons pastel. São as cores que, inclusivamente, costumamos dizer que são as cores da paleta de coração da marca, são as cores pastel. São aquelas que estão ali. São aquelas que estão ali. Depois, à medida que as coisas foram avançando, fui também testando outros materiais, outras cores, nomeadamente cores mais vibrantes, não é? Aquelas cores mais pop, que estão aqui cores à frente. mais da moda, exatamente, que são as cores que nós conseguimos personalizar à medida de cada um. E depois também os glitters? Os glitters e, mais recentemente, aquilo que nós temos trabalhado, aliás, as duas ou três composições de cor, não é? A mistura. Se nós, mesmo que repitamos a escala de cores, a peça vai sempre sair diferente. Também é essa a exclusividade da marca, são sempre peças únicas. Depois, agora, o acabamento mais recente é precisamente este aqui. Que é incrível. Que é com o desperdício de algumas peças que saem com defeito. Nós reaproveitamos, reciclamos. Olha, estou doida com este Santo António, porque Esse isto eu seu, acho... Rita. É meu! Esse é seu, Rita. Obrigada. Foi mesmo obrigada, pensado, obrigada. sim. Fico muito feliz. Sempre que me dão um Santo António, sinto que o meu avô está mais perto de mim, portanto, olha, estou um bocadinho comovida. É feito com desperdício ainda por cima? É feito com desperdício. Há peças que às vezes saem com defeito, há também às vezes sobra de matéria que depois nós não sabemos muito bem o que é que devemos fazer com ela. E então, um belo dia, eu lembrei-me, nós temos alguns moldes parados, e a sobra da matéria eu comecei a encher moldes e ali ficou. E acho uma e um belo ideia. dia, sim, experimentei a fazer. A Rita estava-me a perguntar a reação dos meus pais relativamente a estas do desperdício. Eu acho que são sempre os primeiros curiosos para ver como é que a peça sai. Pronto, porque é mesmo uma surpresa. Nós colocamos as pecinhas, não é, dentro do molde, nós não escolhemos o lugar delas. É uma composição que elas encontram sozinhas. Elas encontram Sim, o seu lugar. O seu lugar, mas lá Sim. está. É uma geração a acrescentar à outra e não há nada de errado nisso, antes pelo contrário, é uma coisa que eu acho que faz todo sentido. Não sei se alguém se ofendeu com as suas peças. Eu penso que não. Pelo menos nunca me chegou. Inclusivamente, dos primeiros feedbacks que eu tenho é precisamente de gente mais velha, não é? A elogiar, precisamente porque também sentiam que faltava a lufada de ar fresco, não é? Faltava alegria, faltava cor. Sim, eu penso que é por aí. E depois o pai também e a mãe devem ter ficado muito contentes quando isto começou a vender, porque também é importante. Sim, a Rita há bocadinho estava a falar da pandemia e para nós, 2 anos muito bons foram efetivamente aqueles que se sentiram com a pandemia, porque era quando as pessoas não conseguiam sair de casa. A 13 vende online, não é? E sim, foram anos muito bons para a 13, porque a 13 também vende online com o objetivo de aproximar, não é? Cada vez estarmos mais perto. E agora as vendas vendem também para lojas, ou não? Não fazemos revenda. Só, momento, ainda não? É tudo exclusivo da 13. Mas devem ter algumas propostas para fazer. Já fizemos a revenda, mas escolhemos não fazer. Neste momento estamos a fazer a venda exclusiva através do site da 13. Do site que é? Sim, é www. Já passámos, penso eu. É comprido, é www.13adereçosreligiosos.pt. Através das redes sociais, @13_Portugal. Muito bem. E já conseguiu perceber quem são os seus clientes? Porque imagino que entre os seus clientes deve existir imensa diversidade, porque estas peças são tão bonitas que não é necessário ser-se católico para se comprar uma peça destas, não é? Não é necessário de todo. Um E também, sim, um colecionador, e nem sequer, pelo menos aos meus olhos, nem sequer é necessário sermos propriamente pessoas religiosas. Exatamente. Não é? Porque, nomeadamente, relativamente ao Santo António, além da figura santa, não é? Nós também vemos muito o ícone cultural, pronto. Numa cidade, no caso, mas no país exatamente, também. Da cidade e do país. Portanto, eu costumo dizer que a 13
é para todos, obviamente que eu sei que não é, mas, não, mas podemos dizer que... Papa Francisco dizia que sim, todos. Pois. Sim, eu posso dizer que, por exemplo, é para aquele jovem que vai à igreja, sim, e que gosta de mostrar a sua religião, mas também gosta de mostrar a sua religião de uma forma muito cool. Portanto, exatamente, e é super cool. sim. E qual é o que tem mais saída? Qual é que tem mais saída? Sim. Não conseguimos colocar aqui em exposição, mas temos, para além da Nossa Senhora de Fátima, temos o Arcanjo São Miguel e o Santo António. São os três mais. São Pronto, as três grandes figuras. São as três grandes figuras. Obviamente que também há procura de outras figuras. Ainda hoje recebi uma procura pelo São Pedro, pelo São João também. Foram figuras que ainda não conseguimos, quiçá. Estamos a trabalhar para isso. Exatamente. E vai trabalhar. Os moldes ainda são os dos pais? São. E quando diz estamos a trabalhar para isso é porque não existem moldes dessas figuras? Exatamente. Ok. Exatamente. E já agora, isto é uma espécie de resina? Isso é resina. Pronto. A nossa matéria é pó de pedra. Certo. E depois é resina. E, obviamente, os pigmentos de cor. Como é que depois nós conseguimos trabalhar as várias vibrações? Por exemplo, os tons do arcanjo, esse tom mais suave. Aqui conseguimos um arcanjo. Exatamente. Tem uma maior percentagem do pó de pedra. Depois, para nós conseguirmos trabalhar em cores mais vibrantes, retiramos ligeiramente a percentagem do pó de pedra para a cor poder aparecer melhor. Que maravilha. Sim. Que maravilha. Olha, estou encantada com esta perspectiva e também com esta... Eu acho que é tudo também um ato de amor. A sua história também é, esta história da Teresa também é um ato de amor, não é? De pais e filhos que conseguem encontrar aqui um equilíbrio, não é? Sim, uma zona comum de criação artística. Sim, obviamente que aqui é ir à tradição, não é? E depois também eu colocar a minha visão naquilo que eles também me passaram a mim. Eu respeito, claro que sim, e aliás, se essa não existisse, esta também não, mas depois é muito este equilíbrio, não é? Por isso é que depois também continuamos, se calhar, a trabalhar uns tons mais suaves, precisamente para nos lembrar mais aquilo que é mais tradicional, e depois estas cores, o vermelho, não é? O preto. Acho lindo esse também. Eu gosto muito, gosto mesmo muito de como funciona a cor preta nas figuras, mas compreendo que à primeira impressão seja assim um bocadinho mais estranho. Eu acho que é lindo. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter partilhado connosco a sua história. Um beijinho aos pais. Obrigada. Está bem? Sim, continua tudo a correr muito bem. Obrigada. Que belíssima ideia. E pronto, e este aqui já não sai daqui. Já não. Eu vou só acrescentar este ano, pronto, também em seguimento daquilo que a Rita disse, a Teresa, aquilo em que a Teresa acredita é que o sagrado é teu. Pronto. Obrigada. Que maravilha. Bom, vamos continuar então o nosso Intercidades. Desta vez o nosso Intercidades vai parar, porque é um comboio que se está a tornar internacional. Vai parar nas areias do Sara, porque a Maratona das Areias continua a decorrer e quem é que lá está? Pois, o grande atleta José Massussa, que comprometeu-se que nos fazia um diário da sua corrida e cá está ele. Vamos lá ver. Olá, acabadinho de chegar aqui ao final da terceira etapa da Maratona das Areias, uma etapa ligeiramente mais curta, mas nem por isso mais fácil. Hoje o corpo pesou e por isso foi a mente quem mais trabalhou. Cada passo foi negociado, cada subida foi questionada e cada descida foi muito ponderada. O perigo estava lá, estava em cada pedra, em cada mau passo que se pode dar neste terreno. E ainda assim continuei, não porque fosse fácil, mas porque decidi não parar. E é aqui que se percebe a força, não é a ausência de dúvida, é avançar apesar dela. Hoje fiquei mais forte, mesmo sem parecer. E essa força vai ser essencial para esta etapa que agora aí vem, que é a etapa mais longa, é a etapa de 100 km, começa amanhã, tem um cut-off de 40 horas, vamos ver como corre. Alguns parceiros já apresentam algumas mazelas, vamos tentar ir todos até ao fim e vocês venham connosco. Para deixar aqui uma nota relativamente ao vídeo que vos deixo agora, que devia ser o vídeo da manhã. O vídeo do fim da etapa da manhã provavelmente não vou conseguir fazer, aliás, não irei conseguir fazer. Porquê? Porque amanhã é a etapa dos 100 km, é a etapa lendária da Maratona das Areias,
com um cut-off, portanto um tempo limite de 40 horas. Eu provavelmente vou precisar de cerca de 20 e muitas 30 horas, portanto não vou estar aqui amanhã para fazer o vídeo de fim de etapa, irei falar convosco, espero eu, contando as peripécias depois. Mas acreditem numa coisa, tanto para mim como para a equipa de portugueses que aqui estão, nós temos percebido a força que vocês nos enviam. Tem sido extraordinário através de muitas e muitas mensagens, muitas e muitas formas pelas quais nos fazem chegar a vossa motivação. Nós temos a força do querer, mas temos também a motivação de saber que vocês acreditam em nós. Continuem aí, vocês são a nossa força. Muito obrigado. Vamos continuar e, meu Deus, que atleta incrível. E pronto, amanhã não teremos relato porque o José Massusa vai estar a cumprir, eu vou dizer isto devagar, 100 km nas areias do deserto. É um atleta extraordinário e logo que ele possa, logo que ele consiga parar, respirar e ter um sítio onde gravar estes relatos, vai com certeza dar-nos notícias de como é que foi esta etapa tão dura. Ora bem, na próxima paragem vou falar com uma amiga, é verdade, com uma cantora, compositora, instrumentista, cuja obra é marcada pela sensibilidade e interesse pelas emoções. Na próxima paragem vou começar por lhe dar a conhecer o seu mais recente trabalho e fiquem a saber que eu vesti esta camisola hoje já a pensar na minha convidada, que é a Rita Red Shoes e que tem um tema novo que se chama A Tua Trança. A tua trança enrola os teus cabelos e os teus olhos tendem a fechar. Ninguém sabe ler-te o pensamento que te cansam olhar. Ninguém te amarra os sonhos que habitam nesse lugar, nem rouba paz em vê-los a começar. Desfaz a trança, solta o teu cabelo. Sabes tudo, um dia vai mudar. Nasce a esperança lá no pensamento. Deixa ter lugar. Ninguém te amarra os sonhos que habitam no teu olhar. Nem rouba paz em vê-los. Ninguém te amarra os sonhos que habitam nesse lugar. Nem rouba paz em vê-los a começar. Ninguém te amarra os sonhos. A Tua Trança, a nova canção da nossa Rita Red Shoes, que já está aqui sentada. Olá, Rita, obrigada por teres vindo ao Intercidades. Eu é que agradeço. Estás muito bonita aí, toda rodeada de flores. A minha sorte. Olha, Rita, também uma coisa bonita desta Tua Trança, que também é da Márcia, não é? E tudo o que são colaborações de mulheres, nós gostamos muito. Como é que foi este processo? Conta-me lá. Olha, este processo foi um processo iniciado já em 2012, numa ideia, na altura, que tive em que queria homenagear mulheres compositoras do mundo todo. E, portanto, durante uns meses fiz uma turnê em que só interpretava canções ao vivo de canções escritas por mulheres. Mas senti, na altura não deu asa um disco e, portanto, enfim, senti que a ideia tinha que ir um bocadinho mais longe e, olha, há um ano, mais ou menos, decidi que
que queria continuar esta ideia com um disco, mas desta vez homenageando colegas, portanto só compositoras portuguesas, e o primeiro single foi a Márcia, foi uma das primeiras pessoas em que eu... E é linda esta canção, é linda. Olha, e quem são as outras? Temos que saber. Eu acho que não posso dizer. Não, então pronto. Não podes, não dizes. Porque à medida que vais lançando, sabes que eu... Sabes, estas coisas que me mandam dizer. Não, mas é assim, a indústria tem destas coisas e eu percebo porque se tem que se fazer aqui algum suspense, que é para as pessoas irem acompanhando cada lançamento. Mas temos que ter sempre novidades hoje em dia. Tens que ter sempre novidades, mas então eu pergunto, foste tu que as escolheste a dedo e claramente porque tu só te funcionas a afetos, portanto só foste buscar mulheres de quem gostas, não é? Sim, há muitas que eu... Aliás, isso é uma das coisas, uma das realidades que mudou desde que eu comecei na música e até aos dias de hoje, é que há muito mais mulheres a escrever. Não é incrível? E isso é maravilhoso e esse também é um dos propósitos do meu disco, é precisamente apontar este feito, que é, temos cada vez mais mulheres com carreiras feitas em nome próprio, a escreverem na sua própria voz, e eu acho que isso é de louvar. Oh Rita, e nós que andamos nisto já há alguns anos, eu acho que talvez na música seja o setor onde eu sinto que isto aconteceu com maior pujança, entendes? Porque é olhar para as redes sociais, antes não havia quando nós éramos miúdas, mas realmente a música era praticamente era só homens e bandas de homens e agora temos tantas miúdas novas e a fazer coisas incríveis, a encher salas de espetáculo. Precisamente. Espetaculares. E eu fico mesmo muito contente com isso. Era uma realidade que eu me deparava, obviamente, não é? E dizia, bem, havia contextos em que eu era a única mulher. E hoje também na parte técnica, quer técnicas de som, de iluminação, de palco, há muito mais mulheres. E isso é uma coisa boa. E o ambiente fica diferente. Pois fica. E cada vez mais instrumentistas, mulheres, e portanto isso é uma grande diferença e uma diferença muito boa. E tu que já és um bocadinho pioneira nesta matéria. Eu acho que tive por um lado a sorte de haver poucas mulheres na altura. Pois, portanto, também furaste... Também furei por aí, porque... Claro. A reação foi novidade e, portanto, também tive essa sorte, mas é muito mais fixe ter mais mulheres colegas. Porquê é que achas que elas estão agora a conseguir? O que é que mudou? Eu acho que passou a haver uma maior consciência, mas também, e desde que eu comecei, havia muito menos escolas de música, havia muito menos acesso. Quando comecei quase não havia internet, não é? E, portanto, a aprendizagem e a mentalidade era muito mais, são os meninos que vão aprender música e que vão estudar e tocam instrumentos. E isso tem vindo a mudar. Aliás, nos contextos escolares. Pois, também. ou as mulheres podiam fazer, era bonito fazerem ali parte de uma orquestra, mas serem protagonistas, serem vocalistas ou serem. Já era diferente, não é? Sim, e uma das coisas que mudou bastante também era havia mulheres vocalistas, mas não a escrever as suas canções. Havia muito menos. E isso mudou muito, não sei qual a explicação. Mas essa é que tens toda a razão, a grande diferença. Essa é a maior diferença. E é muito importante, porque é a voz delas. É o que elas querem dizer ao mundo. Exatamente, exatamente. E tu também tens coisas para dizer ao mundo, sempre tiveste muitas. Este é o 7º disco? É, não é? 7º já. Este tem alguma mensagem ou não? Visto que trabalhaste com compositoras diferentes, não é? Como é que conseguiste encontrar uma linha? Ou se não encontraste linha nenhuma e é o caos e ainda bem? É um bocadinho de tudo, ou seja, eu quando lancei o mote às várias colegas compositoras, claro que a base é, eu quero a vossa voz, não é? O vosso caminho, aquilo que têm a dizer, e temos mulheres que abordam coisas diferentes e de forma diferente, e portanto eu gostava muito de ter essa variedade também no disco. Depois o ponto de encontro aqui é o meu trabalho de intérprete, também de instrumentista e de produção do som, não é? Que instrumentos é que eu escolhi, que interpretações escolhi. Por exemplo, esta canção, A Tua Trança, da Márcia, a Márcia mandou-me um áudio, uma coisa que ia só até ao refrão e não tinha bem a letra, ela cantarolava. Aí depois mandou-me o texto e eu, a partir daí, não conversei com ela sobre o que é que motivou a escrever a canção. Peguei naquilo, o que é que eu senti ao ouvir. Ai, que giro! Sim, e a partir daí
eu e o Sérgio Mendes, que está a produzir o disco comigo, construímos o universo da canção. Isso é muito giro, porque quiseste mesmo acrescentar sem contaminação. Sim, sim. Aliás, eu só soube o que é que eu tinha motivado a escrever esta canção quando lhe pedi, Márcia, vai ser o single, e eu gostava muito de ter umas palavras tuas para a imprensa, não é? Sobre a canção. E foi aí que ela me escreveu que se tinha inspirado numa amiga, numa grande amiga, que se tinha divorciado, que tinha ficado a cargo com os filhos, e o quão difícil isso estava a ser todo esse processo. E eu, quando ouvi a canção, sem saber desta história, para mim era a questão central da canção, era o cabelo é uma coisa muito ligada à imagem feminina, não é? E esta coisa de arranjarmos o cabelo numa trança é prendermos o cabelo, que fica muito bonito, que fica arrumado. Mas se calhar precisamos de libertar a trança e de soltar o cabelo e de andar com o cabelo despenteado e termos esta força e jogar com esta ideia de fragilidade e força. E é disso que somos feitos, não é? És tão linda, Rita. Não, é isso mesmo, mas no fundo, a tua visão e a dela não estavam assim tão longe. Não, de todo. Antes, pelo contrário. De todo. E isso é que foi, até me estou a arrepiar, porque de facto foi isso. Depois, quando ela me mandou as palavras, disse: pá, Márcia, eu não sabia que esta era a história que estava por trás, mas a música tem este poder incrível de encontro e de comunicação, uma metacomunicação, no fundo, em que de repente duas pessoas, sem falarem, têm quase a mesma leitura de uma mesma sonoridade. É que eu acho que isso que tu estás a dizer, eu adoro perceber o processo. Quem me sabe, quem me conhece sabe que eu tenho um bocado, até um hiperfoco nesta questão do processo criativo dos artistas, porque me fascina. É como tu não dominas a matemática, eu não domino a matemática. Nem eu. Eu não domino a criação da música. Para mim é uma coisa mágica, é quase do domínio, literalmente, da magia. E eu nunca tinha tido esta perspectiva de poder haver este tipo de colaboração que é... Passam-te uma riqueza que criaste, outra pessoa criou e tu pegas naquilo. Não me contes o que é que isto é. E abres e acrescentas aquilo. Ai, acho incrível. Pensei sempre que vocês... Olha, atenção que eu fiz esta música a pensar nisto, vê lá. Não, eu não... Há canções em que as autoras mandaram e disseram um bocadinho mais ou menos o que é que... Mas nenhuma aprofundou. Nenhuma? Sim, o que eu aprecio, porque também é um voto de confiança da parte delas, não é? Confiança, toma, está aqui. de intimidade e de estímulo à tua própria liberdade. Sim, sim. É muito bonito isso. É muito bonito, sim. E depois tu pegas nessa primeira versão que é ainda um pouco... Embrionária. Sim. E vais acrescentar a tua produção, os teus instrumentos. E depois qual é a reação delas quando voltam a receber a canção de volta? Adoro. Olha, a Márcia escreveu-me numa mensagem: quem não chorar ao ouvir isto está morto. Esta música é linda, é incrível. E eu fiquei muito feliz porque, obviamente, quando lhe mandei, pensei: ai meu Deus, e agora, não é? Porque ela não ouviu nada do processo. Confiou por completo e há sempre a expectativa, não é, do respeito pela pessoa que criou a canção. Claro. E tu vais mexer naquilo. Mas fiquei super emocionada quando tive a reação dela e muito feliz porque, no fundo, é perceberes que respeitaste, por um lado, aquela pérola que te deram, não é? A sensibilidade da pessoa, ela confiou em ti, tu conseguiste. No caso dela, ela até diz que superou aquilo que a expectativa tão dela. Bom. É por isso que depois a arte é uma coisa magnífica, é isto, não é? Não se consegue isto em quase mais nenhuma atividade. Sim, esta magia, como tu dizes. É mesmo, esta verdade. Magia. Olha, já sabemos a história da Márcia. Tu, entretanto, procuraste, já agora já tens o disco feito, portanto já não existe contaminação do processo criativo. Consegues dizer-me mais uma ou outra, sem dizer as autoras, porque não podemos saber, mas mais ou menos as temáticas. Porque acho interessante perceber se este grupo de mulheres, em que é que elas se focaram. Uhum. Olha, eu diria que... Eu acho que talvez este tema, pelo aspecto da trança, seja um bocadinho mais fechado no feminino. Uhum. Mas temos um bocadinho de tudo. Há um tema fortíssimo em que fala da preocupação que pais e mães têm que ter com falar sobre a intimidade com os filhos. Bem. O quão é importante isso para o crescimento delas. Que interessante, porque não me lembro de uma canção que falasse sobre isso. Acho muito interessante. É muito interessante e é muito forte a canção. Claro que há esta ambiguidade do feminino e do masculino em muitas delas. Há uma que
quando eu a recebi, disse, olha, isto leva-me ótimo porque leva-me para um sítio que tem a ver com o cansaço das mães. E que se chama Serviços Mínimos. E é um bocadinho este doida para ouvir. Este peso, não é? Mas eu diria, ou seja, há temas obviamente que são bastante femininos, mas eu acho que nenhum tema deveria ser feminino. Ou seja, claro, homens têm que ouvir isto também para perceberem melhor. Não, porque às vezes queixam-se de não perceberem, não é? E então acho que é bom ter assim um manual. Nós adoraríamos, era um dia que existisse também um disco feito nestas circunstâncias em que os temas fossem semelhantes. Aí estaríamos em plena igualdade, não é? Precisamente. Isso seria... Mas estamos a tentar caminhar todos para... Sim. Todos não, mas muitos, vá. Alguns não, mas esses não interessam nada, não contam. Olha, Márcia, como é que vais fazer a apresentação deste trabalho? Tens alguma coisa pensada? Vai ser mais intimista? Vai ser com os... Olha, eu ainda estou a construir o espetáculo. Aliás, eu ainda estou a terminar as gravações do disco. Certo. Mas eu acho que vai ser, obviamente, um disco onde eu vou querer tocar praticamente estes temas todos, porque é o que me faz sentido. E com elas? Ainda não sei. Gostava, pelo menos, em algum concerto que isso acontecesse. Vai acontecer, de certeza. Mas no fundo vai ser uma espécie de concerto de história em que passo também por repertório dos meus discos. Claro, não é? evidente. Tem muito a ver também com estas temáticas de feminino e de então mulher. Não. E, portanto, acho que vai haver um bocadinho de tudo, mas vai ser um disco e um concerto com esta história, com este embrulho do percurso. O disco só sai mesmo em setembro, não é? Setembro, sim, sim. Portanto, agora estás naquela fase gira que é vais lançando assim só... Sim, sim. O que vai ficar... Gira, mas trabalhosa, não é? Trabalhosa, sim, trabalhosa. É uma fase em que estás a fechar canções, como é que isso funciona? Sim, ainda estou a trabalhar em alguns arranjos de algumas canções e agora depois começas a ter um bocadinho... É a visão micro para a macro, não é? E é um bocadinho este exercício agora e tentar perceber também nos dias de hoje como chegar às pessoas, porque não é fácil. Olha... Já percebeste ou não? Não. Pois. Não, uma pessoa vai tentando, mas é difícil. Por um lado, há muito mais coisas, e ainda bem. Por outro lado, o facto de haver mais coisas e de estarmos num contexto de um país pequeno, para todos os efeitos, fica tudo muito entupido, não é? E depois com outras questões sociais, não é? Da atenção que as pessoas têm, o tempo que as pessoas têm para despender em conhecer coisas, a ouvir coisas novas, em ter curiosidade. Se calhar deixamos-nos ser todos muito conduzidos e às vezes ficam coisas de parte que seriam importantes não ficarem de parte, não é? Claro. E esta é a luta dos músicos. É a luta dos músicos. Olha, tu tens outro projeto que é o Chinfrim. Eu acompanho-te muito nas redes sociais, já há muitos anos, e eu adoro os relatos que tu fazes das coisas que a tua filha diz, porque eu fiz isso durante muitos anos. Até eles me proibirem. Depois eles não gostam. Há uma idade ali em que não gostam. Mas a tua filha diz coisas extraordinárias. Também poderia dar inspiração para... Já deu. Eu não faria o espetáculo Chinfrim se não fosse mãe desta criatura chamada Rosa. A Rosa. Nós estamos aqui rodeados. Por acaso temos cravos, temos papoilas. Exato, malmequeres, mas não temos aqui nenhuma Rosa, mas não faz mal. Mas esse espanto das crianças que é diário e essa capacidade de nos dizerem coisas que nos tiram literalmente os pés do chão. Eu lembro-me de ouvir coisas dos meus filhos que eu pensava, como é que é possível isto? Veio, não é? E essa necessidade de registar é porque também tens consciência que vais querer ler mais tarde. Sim, não, e vou querer ler-lhe. Ela às vezes já me pede, porque eu fiz um dicionário, quer do meu sobrinho, quer dela, das palavras porque não há outra idade em que inventemos palavras. É tão bonita. E isso é maravilhoso, não é? Inventar palavras para o nosso dicionário. E, aliás, tem uma das canções do Chinfrim, que é precisamente... tem muitas palavras inventadas por ela. E é maravilhoso, é muito inspirador ser mãe da minha filha. Quase todas as mães vão dizer isto. Não, mas é. Mas é mesmo uma inspiração para mim e é uma bênção. E é criatividade bruta e isso é muito bom. E acho que estão a oferecer uma rosa, Rita. Não, é para ti, é para te oferecer a ti. Ai, obrigada. Uma rosa para terminar esta entrevista com a minha querida amiga Rita Redes, que é uma grande artista. Rita, obrigada. Gosto sempre tanto de conversar contigo, é sempre tão bom. E cá estaremos em setembro, e cá estarás em setembro quando o álbum for apresentado. Muito obrigada. Para conhecermos então essas outras... Quantas divas são?
São umas 10 divas. Estas 10 divas que vão fazer contigo este trabalho que deve ser absolutamente incrível a avaliar pela primeira canção da Márcia, a tua trança, que nós adoramos. Obrigada, um beijinho. Obrigada. Beijinhos, até amanhã. Até amanhã.